Debates esportivos. Cristiano Silva. Bom dia, 11h05, estamos abrindo, ganhando o jogo desta sexta-feira, sextou. Para estar a Máquinas Agrícolas que fazem sua colheita render mais. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. E a hora certa para Unidos, a casa da Volks da Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Hoje o ganhando o jogo com Rogério Amaral, Orestes de Andrade, Gutierrez Sanches e Marcelo Salzano. Zé Aldo de folga, né? Vai folgar todo final de semana. Ei, esse aí tem um padrinho bom. Tem. Esse aí, Orestes, tem um padrinho, que não é tu, no caso, né? Eu sou o padrinho número 2, ele tem um padrinho número 1. Eu não sei se é o Sequim, se é o diretor, se é o Pfeiffer, se é o trio, mas eu te falar, férias de 60 dias, folga sexta, sábado, domingo. 1º de agosto hoje, hein? É verdade. Há quem diga, os mais antigos, teu caso, Orestes, e do Rogério Amaral, que é o mês do cachorro louco. Já ouvi falar muito sobre isso. Mas, na verdade, para mim, é o mês do Dia dos Pais, né? O segundo domingo do mês é Dia dos Pais. E há quem diga também, pelo ditado, agosto, o mês do desgosto. O que eu não concordo. Concordo. As duas mulheres representativas da minha vida, a minha primeira esposa e a minha atual esposa, fazem aniversário nesse mês de agosto. Só falta dizer que é do mesmo dia. Quase. 28, o homem é um 28 poeta, e 29. Né, é um romântico. 28 e 29. A minha mãe, se viva fosse, faria dia 20 de agosto. Dona Luzia faria 83 anos. A maturidade permite, né, que as pessoas tenham seus passados, né, suas ex-esposas, ex-companheiros, mas só não pode confundir quem faz 28 e quem faz 29. Não, claro. Aí não. Não, mas o passado... Claro. Agora, o que acontece é o seguinte, algum passado pode ser recordado, outro passado não pode. Não. Faz parte. O que está tendo, não sei se falta de maturidade ou não, é aquilo que ganhou uma repercussão muito grande, principalmente pós-jogo. Estava ouvindo. Até o jogo, o foco é a bola. Pós-jogo, agora a situação... E o resultado bota outras lupas, né, Cristiano, em cima. Às vezes com sol, até pode dar uma... O que estamos falando? Daquela manifestação do Internacional, tirando troça do caso da Amarok, Bernabé e outros 3 jogadores. Ontem à noite, eu escutava atentamente a manifestação do Rogério Amaral, no comentário no Guaíba Esportes, a repercussão que deu a matéria no Coletiva.net, porque para o Coletiva.net, que o Rogério Amaral, como presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, falou, não foi procurado por nenhum cronista, mas eu já vou contextualizar esse fato. É que, na matéria, o Inter, através da sua comunicação, diz que foi mentira, que o Inter não disse que se o jogador perguntado na zona mista pós-jogo sobre a matéria Léo Dias, Amarok e tudo mais, iria dar as costas, iria se calar, ia sair da entrevista. O Inter disse que não, que é uma mentira isso que foi divulgado pela imprensa. Como a Guaíba tinha na zona mista, era o Salzano... Não, eu estava... A Thalia. Naquele momento era a Thalia Paulo. A Thalia testemunhou e disse... No Guaíba Esportes, voltou a confirmar que foi dito pela assessoria de imprensa. Não somente ela, outros colegas. Eu estou falando da Thalia da Guaíba. Que a gente garante isso. Mas outros. A Thalia trouxe o seu testemunho, que foi dito pela assessoria do Inter, que se perguntado fossem os jogadores sobre o caso da matéria Léo Dias, o jogador ia simplesmente sair da entrevista e ir embora. Estavam orientados a isso. Dito pela assessoria. Orientados, ou os jogadores procuraram, não é? Que para mim esse foi o fato gravíssimo em termos institucionais do Internacional. É a contradição havida entre a publicação, e aquilo ali é uma publicação institucional, porque foi nas redes sociais do clube. Exatamente. E depois, né, os jogadores... Entendo que os jogadores têm o direito de não querer se manifestar sobre esse ou qualquer outro assunto. Mas o que me pega é isso. Como é que pode haver tanta contradição assim? É algo que, para mim,
em termos de gestão, não passa, não entra na minha cabeça. E eu não gosto também, Rogério, é da dissimulação. Não, a gente só falou da Maroc, do VC. Não. Você sabia muito bem que você estava escrevendo. Não tire o mundo inteiro para burro, né? Para imbecil. Exatamente. Não tire as pessoas para idiota porque elas não são. Mas alguém disse isso? Não, mas é que ninguém falou sobre a postagem ainda, tu entende? Aí seria um absurdo. Exato, né? eu tô falando daqui a pouco vão dizer, não, mas foi só uma brincadeira. Não, mas para aí. Mas se foi uma brincadeira, então que todos os segmentos do clube entrem na brincadeira, inclusive os jogadores. E vamos ser bem sinceros aqui, se o Inter tivesse uma boa atuação em campo, tivesse vencido, ia todo mundo achar lindo. Todo mundo achar lindo, maravilhoso. Mas como não jogou nada, perdeu, está virtualmente eliminado da Copa do Brasil. Por isso que eu fico tranquilo, porque a minha manifestação foi ainda na Arena, o Cristiano vai lembrar, e eu critiquei a publicação do Inter lá na Arena, no jogo do Grêmio contra o Fortaleza. Um dia antes. Então, para mim, se o Inter ganhou, se perdeu, acho até que pode ter perdido por isso. Pode sim. Pode ter atrapalhado. Mas mesmo que não tenha sido, para mim não muda nada o Inter ganhar ou perder. Uma coisa é o futebol, outra coisa é a comunicação, que foi muito mal. Mas aí é que tá, se isso teve influência no grupo de jogadores, ainda, especificamente em um ou nos jogadores que foram envolvidos, a responsabilidade é única e exclusivamente do Internacional, que terminou potencializando um assunto que podia, no mínimo, ser ignorado. Exatamente. Mas vocês acham que tal matéria afetou o grupo? Eu não digo que a responsabilidade seja da matéria, mas possa ter contribuído para a derrota? Acho que não. O grupo não, Cristiano, mas agora eu vou ter que ir para me aprofundar um pouquinho mais. Tu acha que por mais sem credibilidade que seja a matéria, tá? Vamos entrar vamos tentar passar por essa falta de credibilidade, que eu não estou afirmando que sim, mas digamos que seja tudo mentira. As mulheres não sabem, as esposas dos jogadores não sabem se é verdade ou se é mentira. E eles estavam concentrados. Tu acha que não esquentou o celular de cada um deles, com elas questionando o que está acontecendo, o que vocês fizeram? Então, assim, influência zero na concentração é impossível. É impossível. Até com o Inter publicando o que publicou. E a cabeça do jogador? No mínimo, elas têm grupos entre as esposas. O que está acontecendo? O teu marido foi ele? Quem foi? A gente fez isso, vamos falar a verdade. A gente ficou, mas o que houve? De quem que ele tá falando? Entre as mulheres, repercussões existiu, tanto é que a esposa do Wesley e do Vitão postaram e comentaram, exato. Não, mas o que me pega, se houve, vamos dizer, alguma influência para uma atuação ruim, uma atuação dispersiva, não sei, tá? O que eu posso imaginar é que, não havendo o consenso, isso me parece muito claro na medida que os jogadores não quiseram falar sobre o assunto, então não houve o consenso dentro do clube. E o que pode ter acontecido é os jogadores também terem sido pegos de surpresa pela publicação, já que ela foi na véspera do jogo e eles estavam concentrados, e o clima ter esquentado em contrariedade à publicação oficial do clube. Isso sim, os jogadores podem ter ficado revoltados, contrariados com o próprio clube. Não que isso vá fazer com que eles deixassem de se dedicar em campo, não. Mas a gente sabe que num ambiente que fica, né, de certa maneira revoltado, contrário com uma situação, não é um ambiente dos melhores. Agora, se teve influência dentro de campo, eu particularmente não acredito que tenha havido influência dentro de campo, mas que o episódio terminou ganhando uma proporção além do que deveria ser, foi por falta de habilidade total do Internacional, no meu entendimento. O Internacional, se queria repercutir de alguma maneira o assunto, o Guti já disse isso aqui antes, né, e ele está certo, tinha que fazer com um viés de gestão de crise. Não, o que o Internacional fez era, na realidade, se não criar, aumentar uma situação de crise desnecessariamente. E se é tudo mentira, e pode ser mesmo, ou exagerada a história, então que o Inter, se quisesse se manifestar, fizesse uma nota de desagravo, de repúdio, dizer que são inverdades, que
não é assim que se lida com esse tipo de informação, podia dar uma aula de comunicação, mas não dar aula ao contrário. Não, né? o que fez. Não o contrário. Por isso que eu disse ontem, no Guaíba Esportes, que era urgente a intervenção do presidente Alessandro Barcelos, porque ficou algo muito torto em termos de gestão. E que se fosse com o aval de um dirigente político, a gente sabe as composições políticas, mas infelizmente o presidente Alessandro Barcelos teria que cortar na própria carne, ou seja, ia ter que encarar, né, a saída de um dirigente político se esse deu o aval. Ou se não foi, se foi o estagiário ou se foi um diretor da área na parte técnica de operações, esse tem que ser demitido. Eu não, infelizmente, não gosto nunca de levar para esse lado, mas a mim me parece que foi algo realmente grande em termos de desacerto dentro do clube. E estão certos conselheiros, que nem o Thiago Naiber, em cobrar, querer saber o que houve. Parlamento também é para isso. Claro. Querer saber o que o executivo fez, por que fez. Deu entrevista aqui. Exato. Exatamente. Do movimento Tradição Popular cobrando. Uhum. Por que vazou? Qual é a estratégia? Por quê? O que houve? Quem falhou? Enfim. Bom, vamos ver. Acho que... ontem eu já achava que poderia dar alguma coisa, mas acho que vai não, dar. Até não vai, mas tem que... sabe, levantar a luz para que não façam isso novamente, né? Que é uma coisa até indelicada, com famílias que estão lá envolvidas no grupo de jogadores do Inter, sabe? Cara, olha, não dá nada. Ó, eu já estive lá dentro. Eu já fui gestor, né, lá no Internacional da TV Inter. Depois fui gestor também, ligado diretamente à presidência do Internacional, né, para a Copa do Mundo e para reforma do Beira-Rio. É inadmissível isso. Desculpe, Cristiano. É inadmissível. O não dá em nada não é agora. Se tivesse que dar em nada, era abafar a situação antes. Não, é o que eu digo. Mas não potencializá-la como foi. Já aconteceram outras coisas desse tipo e não deu em nada. Olha, desse tipo... Principalmente na área da comunicação. Mas desse tipo envolvendo tu lembra a nota, jogadores tu lembra a nota que o Inter particulares? divulgou em relação ao assédio da repórter do Grêmio lá pelo Saci? Sim, A primeira nota, Sim. que gerou, inclusive, a crítica que fiz, gerou um processo que recebi. sim. Ok, Cristiano. O que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que aquele fato foi menos grave do que esse. Não, o que eu estou dizendo... que está passando O que já eu estou de dizendo novo. é que esse fato envolvia diretamente a razão de ser do Internacional, que é o futebol. Concordo. Então, Concordo. é inadmissível que a situação tenha sido tratada dessa maneira, de forma amadora. Não foi tratada de forma profissional. E tanto causou desagrado entre os jogadores que eles não quiseram se manifestar sobre isso. Então, essa deveria ter sido, no meu entendimento, a atitude do clube. Não vai se manifestar sobre isso. Mas não, jamais ter tentado, de alguma maneira, tirar, vamos dizer, a importância do caso, fazendo uma publicação de deboche, de brincadeira, que aí, pelo contrário, trouxe luzes para o caso. Muito bem. 11h19, ontem na Copa do Brasil. Surpresinha, hein? O Galo bateu o Atlético no Maracanã. E as substituições do Felipe Luiz foram nítidas de um desespero, né? Ele botou simplesmente os contratados que estavam no banco. Entrou Royal, Lino, Íguez, entrou todo mundo que foi contratado pelo Flamengo. O bicho pegou, mas não adianta, vai ter que ir para a Arena MRV escalar uma montanhazinha agora. E no gramado sintético, né? E que rivalidade, né? Uma das maiores interestaduais. Assim. O flamenguista... Eles decidiram recentemente a Copa a do última, Brasil, o flamenguista brinca que não, vocês não são rivais, são rivais. Galo e Flamengo são, desde os anos 80 lá já tem aquela rivalidade há muito tempo. Com Wright, não sei mais o quê. Aquele escândalo que Exato. foi do Zé Roberto Wright, expulsando o Reinaldo e depois outros. E só o Reinaldo, né? Um dos maiores da posição que já jogaram. Mas, enfim, o jogo de ontem vai demonstrando que sim, o Flamengo tem um grande elenco,
tem, inegavelmente, chegaram ainda jogadores, todos eles serviriam a dupla assim com tranquilidade, porém, falta ainda dar um conjunto. Saiu muita gente. Todo mundo que chega aqui joga qualquer titular nos dois. Né? Exato, falta da conjunto. E é nisso foi enorme, né? E é isso que o Inter tem que torcer para que o Flamengo continue. Exato. Nesses 12 dias o Flamengo continue perdido, para que possa ter mais chances. O Inter tem chances de eliminar o Flamengo. Para ficar bem claro. Mas para ter ainda mais, é possível. O Atlético deu mostras. Isso não quer dizer que, assim como o Inter não está eliminado na Copa do Brasil, é preciso deixar bem claro isso, o Flamengo também não está, enfim. Então, mas são jogos que a gente está falando depois deles, porque é assim que funciona a coisa. O Galo falou do gol do Atlético, foi uma falha do Léo Pereira, né? Uma entregada. Que falha, né, cara? Gol do Coelho. Eu não sei se foi mais falha do Léo Pereira ou do zagueiro, acho que era o Léo Ortiz que tinha que receber e ficou dormindo. Né? Mas assim, dos dois Léo, né? Às vezes, dos dois Léo, né? Esse negócio de esse dinizismo aí em todos os clubes, sair jogando ali, pô, tem horas que dá um bico pra frente e acabou, sabe? Sazano gosta do futebol rudimentar. Mas tem horas que é demasia. Não, tem horas que é gera erros, né? Jogo importante, jogo decisivo, evita o risco. Dá um chute pra frente, depois tu vê. Não, e agora eles inventaram que não é mais o goleiro que bate pro zagueiro, o zagueiro que bate pro goleiro que bate pro outro. Isso, acho que tem horas que é demasia, tem horas que tu precisa jogar lá na ponta pra sair. Tá, mas não é à toa, tá? Essas coisas não são feitas... Mata-mata tu não pode errar. Mas não são feitas por enfeite. Não, que senão a gente vai aqui que não são desqualificar até o conhecimento de futebol dos caras. Mas tem momentos que é demais. Não, concordo. Tem momentos que não. Tem momentos que não pode. Zagueiro tem que exagerar. Só que assim, ó, é hora uma, duas no jogo, entendeu? Porque o futebol agora é assim. Mas ali... Futsalizou, agora tu volta, tu toca no teu campo e vai de novo. Gira. É assim. Agora, naquele caso específico, ali foi um erro pontual. Claro. Também tem erro de execução, exatamente. Erro pontual. Ali a bola saiu do goleiro, do Rossi, foi para o Léo Pereira, tá? E aí, como diz o Cristiano, ou o passe do Léo Pereira foi mais curto, ou o Léo Ortiz dormiu também, porque o cara saiu de trás do Léo Ortiz. Então não pode. E ali é um momento que o cara tá cansado. Se o Cristiano é resultadista, em relação a zagueiro, eu sou... Vou criar uma expressão aqui, zagueirista. Tem que dar bico. Deu? Não, mas tem uma coisa importante. Não joga, vai ficar dando bico nesse pra frente, lance aí tem uma coisa joga, importante. Ataca, o jogador do Atlético, ele estava atento ao que estava acontecendo. Mas tu viu o pique que o cara deu? Quem é aquele cara que deu o pique ali? O cara deu um pique. O Hulk não. Chegou o Atlético roubou a bola. Chegou em cima da bola. Não, foi o próprio Coelho. Foi o próprio Coelho. O cara deu uma arrancada, um sprint ali, roubou o ponto. É bonito ver o Flamengo se lascar, né? Eu até disse aqui no só é mais bonito quando o Corinthians se lasca. Eu até disse aqui no período da Copa do Mundo de Clubes, até a nossa interatividade, ela até ficou bastante... Não entendeu o que eu disse, mas enfim, eu repito aqui, eu sempre achei que, pelo fator Beira-Rio, o Inter ter a vantagem de decidir em casa na Libertadores contra o Flamengo, o Inter teria mais chances de passar em relação ao Flamengo do que diante do Fluminense. Mas daí eu te pergunto, e o fator Beira-Rio contra o Fluminense não funcionou? Não funcionou, de fato não funcionou. Assim como ontem não funcionou o Maracanã pro Flamengo, mas pode funcionar contra o Inter também. Mata-mata, gosto de decidir fora de casa uma classificação. Eu acho que se cria aí uma... Por exemplo, aí tá, vamos supor que o Inter vencesse lá bem, com uma vantagem debaixo do braço. Ia segurar na defesa, chamar o adversário para o seu campo. Agora na quarta-feira, o Inter vai ter que sair para decidir. Sabe que... Não é a melhor forma que o Inter gosta de jogar. Eu estou muito curioso para saber, e só vou saber quando a bola rolar, que tipo de preparo... Pode ser que eu tenha nós tenhamos uma amostragem contra o São Paulo, mas que tipo de reação o Inter vai ter? Mas principalmente a reação anímica. O Inter é um time apático. O Inter é um time apático. Mas por que é isso que eu ia falar sobre o Atlético ontem. Vários jogadores... Esse que o lateral direito que jogou no Inter... O Saraiva? Saravia. O Saravia saiu esbagaçado. Foi num lance... Hein? Ele não teve uma lesão? Ele teve uma lesão do lance, mas estava esbagaçado. Outros jogadores também. Para mim, tem que ser assim, cara.
O jogador ainda mais tem que que o se Flamengo. esbagaçar, ainda mais sendo mata-mata. Mas o Inter não mostra Tem que isso. se esbagaçar. Mas não mostra. O Fluminense mostrou. Vamos de novo? Não, tá, tu vai falar do Alan Patrick. Do Alan Patrick, mas não que é só o Alan exemplo, é o Patrick. exemplo desse espírito. Mas aí, tu... faltam 10, tem mais os mas que tem, entram, sabe? Mas o Thiago Maia também é assim, o Bruno Henrique também é assim. Jogadores de vibração. Tu pega esse Vitor Gabriel também é jogador técnico. Tu não tem jogadores que aumentem a vibração. A questão no Inter é a soma, né? Se tu tem um, tem dois, até vai, mas o problema é que o Inter tem uma soma desses jogadores. Né? Principalmente num setor nevrálgico do jogo, que é o meio-campo. Porque os zagueiros não são lentos, os laterais não são, os pontas não são, o Borré corre bastante. Agora, chega no meio-campo, os três são pouco intensos. Aí só fica complicado. Voltar rapidinho no jogo do Atlético, eu não vi o jogo, tá? Vi só o lance do gol e o lance de um lançamento longo na ponta direita, que o Hulk deu um chapeuzinho no zagueiro e quase passou, o cara errou o gol lá. Mas teve um pênalti pro Atlético que não foi dado? Eu não achei, tá? Sinceramente. Relata o lance aí. Eu acho que é um lance do primeiro tempo, se eu não me engano. Esse eu não vi. Mas eu não achei assim um pênalti pro Atlético Mineiro, sinceramente. Eu não vi o lance. Tudo bem, vamos combinar. A arbitragem foi do Rafael Claus, né? Sim. Ela sempre vai ser uma arbitragem simpática ao Flamengo. Entendeu? É o nível de importância dos times dentro da nossa nuvem do futebol. O da Flamengo teve futebol. o gol do Samuel Lino já nos acréscimos. Pô, mas o Samuel Lino estava muito impedido. Ali estava impedido. Se valida aquele gol, acaba o futebol brasileiro. Não, ele não podia. Aí fecha tudo, reseta e começa de novo. Mas... E quando eu digo... Fez uma arbitragem normal. Quando eu digo simpática, não é a mesma coisa do árbitro que apitou aqui Inter e Fluminense, que eu estava dizendo, ela foi simpática ao Fluminense. Isso é dentro de uma hierarquia, não adianta, sabe? Não é que seja desonesto o árbitro, não é nada disso. Mas, como eu digo, essa cloud, essa nuvem do futebol que está sempre pairando sobre todos nós, e nós estamos inseridos nela também, ela termina exercendo uma pressão natural, sabe? Uma pressão natural. Então, tu termina olhando a coisa de uma maneira que não é totalmente isenta. Bom, uma outra situação do Flamengo que já me irritou muito ontem, aquele uniforme branco lá. Eu gosto do Salzano quando o Salzano esse negócio me irritei. Esse negócio da mística aí, jogar de camisa branca em casa, no Maracanã, isso é dar chance pro azar, e o Flamengo perdeu. Claro que não foi só por isso, é uma brincadeira que eu tô fazendo. Não foi aqui. nada por isso. Não tem nada. É uma brincadeira aqui. Mas isso entendo. Dá uma chance pro azar e acabou o Flamengo perdendo em casa. E ruim pro Inter, péssimo pro Inter, eu diria que é claro que a Libertadores agora ela passa também, se confirmar a eliminação, uma prioridade ainda maior pro Flamengo nessa temporada. O uniforme, eu gostei do uniforme, cara. Bonita a camisa. Mas é casa, né, Cristiano? Tu é muito tradicional. Cara. Não, Salzano, Tu é muito tradicional, conservador da bola, ele vai querer aquelas bolas marrom de couro. Tu tem que ser ter um pouco mais de liberalidade, concessão para isso. Não esquece o seguinte, o Flamengo, apesar de estar jogando futebol, ele não é um clube de futebol. Ele é clube de regatas do Flamengo. Ele foi criado, né, como um clube de regatas. Mas aí, então estreia o uniforme num jogo de menor importância, por exemplo, numa 18ª rodada do Brasileiro. Não, camisa bonita, camisa é bonita. No mata-mata. Isso aí é dar chance pro azar. Tá bom. Não, isso aí é milhões e milhões que entram da Adidas para essa brincadeirinha acontecer aí. Tu acha que o presidente do clube vai dizer não, ou o departamento de marketing vai dizer não? Tu acha que as coisas são por acaso? Acho que foi por acaso que o Inter jogou de manga comprida contra o... Exato. Ou então assim, não lavamos o uniforme rubro-negro, vamos ter que jogar de branco. E eu louco, é tudo pensado. O Inter jogou de manga comprida, bonita a camisa. Mas a camisa vermelha, o uniforme... Me deu a sensação que os jogadores não gostaram muito do... O Bernabé, eu vi que ele arremangava. Que às vezes o cara não gosta. Não tá mais nem acostumado, porque há muito tempo não se vê... Agora é o seguinte, a gente via na camiseta que é uma improvisação da camisa de manga curta, né? Porque ela não tinha a sequência das 3 listas, assim como, por exemplo, ela para abrigo. no pet. Ela tem, só que ela tem um buraquinho para pets.
Não, entendeu? mas ela tem o espaço. Isso, é um espacinho Tá. para futuramente colocar, sei lá, campeão não sei do que, ou Libertadores. Tá bom, mas não Mas é ela aí. continua depois Pois do é, braço. continua depois, mas é isso que eu Sim. estou dizendo. Realmente. Ela Claro, poderia ter, não tem ser pet nenhum. direto. Então inventa um pet e Isso. bota ali, cola. Mas eu acho Mas que, Pet ela- manga comprida. Você está usando ela tinha uma interrupção. Tem. Pior que tem. eu acho que a que vende pra torcida, ela acho que ela é completa. Não? Bah, é mais bonita, né, Aliás, cara? vocês estão patrocinados hoje, parabéns. Hein? O que foi? Só coincidência. Vocês Adidas? estão patrocinados. Eu tenho um contrato de exclusividade com a Adidas. A minha chuteira pra Copa Seg vai ser da Adidas. A tua luva tu vai ter que pintar, né? Tu vai ter Eu que não uso pintar luva toda. no salão. Tu não Eu usa. uso o esparadrapo. Agora mesmo que... Que? Tá mostrando teu tênis é o quê? Adidas também? Ali, tô te falando. Tudo patrocinado. Atenção, representantes, vamos procurar. Eu, como jogo no gol, salão, eu não uso luva. Eu isolo os dedos com o esparadrapo para não quebrar. Já quebrei, mesmo assim. E esquentando e vai embora. Tu usa algum Nada. breu, alguma coisa assim? Nem vaselina, nem nada. É no Não, secão usar mesmo. vaselina. Não, vai vaselina vai escorregar, escorregar, né? pô. Vaselina vai passar maionese nas mãos. Mão de manteiga? Não, mas eu sei que alguns Tá passam... confundindo os esportes. É. aí. Alguns passam giz ou breu, O assim, breu, pra dar uma sim, freada. Por exemplo, tu pega a ginástica artística, É. né? tem os Eles goleiros, sempre vão cara. lá e passam. Eu tenho meus primos são violinistas e tal, eles passam breu na crina do Sim. arco E tem pra... os goleiros que não adianta passar nada também. Nem cola. Que aí passa tudo. Passa Aí tudo, passa é. tudo. Os caras brincam, né? Que o goleiro com maionese nas mãos, ketchup Mão de na alface. bola. Mas esse negócio do salão, depois inventaram a luva sem dedo, né? Sem dedo. Achei Que- pior. Não, É verdade. horror. Porque ela, na verdade, é o seguinte, tu tem que repor a bola, ela vai... Não, e Cara, alto Tu nível, perde o tato igual. alto nível, hoje em dia, se tu vai pegar, assim, um goleiro de seleção brasileira, um goleiro de seleção italiana de futsal, esses caras, eles vão lá na patrocinadora deles, bota a mãozinha Sim, num leitor, claro. num scanner 3D, e aí é a melhor coisa do mundo, a luva que ele usa. Mas tu vai numa loja e vai ficar experimentando. Daqui a pouco Gente, teu dedo fica, né, com a pontinha, eu alguma nunca, coisa assim. eu nunca gostei de jogar salão no gol. Tá? Eu joguei e tal, até porque né, me obrigavam a jogar no gol e tal. Mas não gostei, sempre fui do futebol de campo. E salão eu gostava de jogar de fixo. Né? Jogava de fixo atrás. Mas aí eu sou da geração que pegou o início das luvas no futebol de campo também. As primeiras luvas eram da Drible. Vocês manjam raquete de ping-pong, Sim. de tênis de mesa, Sim. que tem, parece umas ventosas assim Sim. na borracha? Cara, as primeiras luvas eram daquele jeito. Um EVA bem Era como se simples. tu tivesse com 2 tábuas na mão. E Uma aqui tábua em cada Ela mão. ficava aqui, ó, Cara, dedo espichado. mal conseguia dobrar os dedos. Com que ano surgiu a luva pro goleiro? A Bom, Copa de 70, o goleiro já eu- tinha, o Félix, né? Mas teve gol. Não, o Félix jogou sem luva, se não me Sem falha a luva. memória, na Copa de 70, sem luvas. 70, o Félix foi sem luvas na Copa de 70. Eu não sei quando é que surgiu. Talvez quem o foi talvez o cara Schumacher já tivesse jogado a Copa de 70 de luvas. Mas o Félix, eu tenho quase certeza que o Félix jogou sem luvas a Copa de 70. E a joelheira pro goleiro, hein? Que Bom, loucura. aí já na minha época já não tinha mais joelheira, mas a luva era essa. Eu peguei essa primeira geração, mais ou menos nessa final da década de 60, né, que eu era Eu acho que o infanto. Félix não tinha luva mesmo. Hein? Ó, em 1920, ela foi usada por um goleiro alemão e não foi popularizada. Em 30, brasileiro, o goleiro Jaguaré Bezerra de Vasconcelos, o Dengoso, ainda na década de 30, Meu Deus. considerado um dos ídolos do Vasco, trouxe a inovação após a sua passagem pelo futebol europeu. Por isso foi apelidado de Dengoso. Mas ela se populariza na década de 70 com goleiros famosos e Isso. marcas famosas fazendo luvas para os goleiros. Exato. Mas o Félix, eu tenho quase certeza, jogou sem luvas na Copa de 70. É só pegar uma foto aí. Eu acho que não O, tinha o- luva. eu lembro do o Manga no Inter jogava com luva. Sim. Aí já é.
todos os goleiros que me marcaram, eu lembro de usarem luvas. Benítez no Inter. Mas o Leão no Manga Grêmio. na Copa de 66, Manga na Copa de 66 não usou luva. Antigamente tinha aquelas luvas que era meio de motocross, assim, né? Tinha umas garrinhas. Mas é essa aí. Só que secava aquilo ali. E a bola escorregava naquelas garrinhas. Mas só que não era muito maleável. Isso, duro, era uma coisa seca. Hoje tu pega a borracha de luva, vocês não veem mais nem goleiro cuspindo em luva. Porque a borracha ela é tão boa, tão feita, que ela cola. Ele não precisa mais desse artifício. O goleiro cuspia muito na luva. Pra colar um pouco aquela borracha. Mas o Félix jogou com luva. Jogou com luva. Para deixar mais macia também. Mas ele tem jogos pelo Fluminense sem luva. Mas na de 70 foi com luva. Na de 70, já. A imagem que eu tenho aqui, ele está com luva orientando aqui, uma luva preta na mão. Bom, então pode ser. Mas ele tem uma foto posada também, sem luva. Pode ter colocado a luva depois e tal. Mas começou em 70 mesmo. E hoje, cara, tu vê... Um dia eu ganhei uma luva do Marcelo Groi, através do Bruninho Junqueira, jogador da pelada da imprensa. Cara, é completamente diferente a luva do goleiro. A qualidade, a tecnologia. Para a luva que tu coloca, que é vendida em loja. A luva parece que ela te abraça a mão. Assim. Mas isso é para todo material. Esteticamente, tem sempre uma réplica da própria marca. Eu sei das coisas que me interessa, assim, material esportivo e tal. Tu olha, tem bola que é igual a bola da Libertadores, mas não é a mesma bola. É que nem a camiseta que o Cristiano acabou de falar. Tem a do torcedor e tem a do jogador. O da performance esportiva é muito mais caro. Do jogador eu não posso botar, a chuteira é R$1.000. Tu compra uma igual, da mesma marca. Não é falsificada, mas por 200, 300 reais. Que daí é de um modelo mais abaixo para tu usar no teu dia a dia. Mas o material mesmo do jogador de alta performance é caríssimo. Aqui, o Luiz Haroldo do bairro Camacuã pergunta se a gente lembra das bolas drible de futebol de campo. Chegou, eu acho que a drible botar no futebol profissional. Eu não cheguei a pegar. Na década de 70 ali. Não lembro. Claro, não lembro. Bola drible existia. Como as luvas, eram uma grande marca. Da minha infância era poker, pênalti, topper. Não, aí já é. E Adidas era só na TV na Copa do Mundo, que eu achava maravilhosa e nunca tinha visto ao vivo. Era bolas drible. No vôlei tinha o tênis Rainha do Brasil, que também era o tênis do futebol de salão, aqueles de couro preto, tênis Rainha do Brasil. E que até eu tenho colégio, o Rainha Colégio. Mas Rainha do Brasil ou Rainha do Brasil o colégio? Era tênis Rainha, né? Tênis Rainha. Era só Rainha. Rainha do Brasil. E aí depois houve uma separação. Aliás, o Rainha tá de volta hoje, esses de futsalzinho que a gente usou muito, e agora é vintage, agora é moda, gurizada usa, estão vendendo Instagram e tudo mais. E é legal mesmo. E os jogadores, quando treinavam os de campo, eles treinavam com esse tênis. Não vai falar que chute, né, Rogério? Não, tênis Rainha. Tênis Rainha, os jogadores. Quando treinava a corrida, a correndo Marinha, tênis Rainha do futebol de salão. Não lembro disso, não. Chuteira olímpica, lembra aqui o Luiz Haroldo que botou da bola? Tinha a olímpica, tinha a Big, tinha a Gaeta. Hoje a chuteira é moldada no pé do cara que é um do profissional, né? Sim. Eu vi esses dias o Gabigol, ele é patrocinado pela Mizuno, né? Aquela marca japonesa que é muito boa de vôlei, de corrida, de vários esportes, na verdade. E ele postou, claro, eles fazem um documentário da ida dele à fábrica. Mas um dos motivos, além do marketing, da assinatura de contrato, foi também escanear pé, salto, corrida, mudança de direção. Os caras escaneiam tudo. Mas isso já se faz há tempo. Eu me lembro há 20 anos. Quem era mais ligado na Mizuno era o Amaralzinho, né? Na japonesa? Sim, era casado. Eu lembro que o Grêmio nos anos 90, o time todo era praticamente de Mizuno. Ótimo volante. Mais ou menos. Não, jogava eu lembro que a primeira chuteira diferente que eu vi foi o Casagrande com uma chuteira branca no Corinthians. Fui o Viola no Corinthians com uma chuteira branca. O Casagrande. Eu não peguei o Casagrande. Preta e o Casagrande jogou com a chuteira branca. Aquilo ali, o Casagrande. Casagrande é o rebelde, né? É verdade. Para os nossos ouvintes, a nossa audiência aí, eu estou tentando lembrar quando houve a separação na fábrica da Rainha, tá? Quem saiu ou quem ficou lançou um outro tênis que era, acho que o nome Rainha
em árabe, se não me falha a memória. Dama. Era alguma coisa... Dharma. Não era Dharma? Acho que era... Tinha um tênis que era Dharma. Eu acho que era isso. Eu não tenho certeza. Agora, não do nome. sei se é esse. Mas o episódio foi esse. Houve uma dissensão, uma separação. Nada, o Ponte, né? Não. O Ponte é pra cá. Aqui de Veranópolis. Tá? Que é uma marca também importante dentro do futsal. Sim. O Wagner Kuhn fala aqui do Quixute. O Quixute muito, velho. E tinha que amarrar na canela o cordão porque sobrava. O Quixute, eu lembro, eu vou dizer o seguinte. Era uma adaptação mais barata do que chuteira. Que chuteira não... Eu lembro, eu jogava na escolinha de futebol do Salão do Glória Tênis Clube. Não era marca que chuteira, eu digo, era uma opção mais barata de se usar... De chuteiras. E eu lembro do Márcio Tigrão, a grande maioria da torcida colorada lembra, foi zagueiro do Inter. Eu joguei com o Márcio Tigrão nas escolinhas de futebol do Salão do Glória. O Márcio Tigrão, de origem humilde, ele cortava as travinhas do Quixute. Sim. Que daí virava futsal. E o apelido dele era Pelezinho. Meu camarada, uma habilidade... Não... absurda que ele tinha de driblar todo mundo. Isso é uma coisa que a gente não tem muita noção, ele né? saiu do Glória, a gente treinava numa quadra de cimento, o Glória Tênis Clube nunca teve ginásio, e o jornalista Irajá levou o pai do Marcelo levou o Márcio Tigrão para a escolinha do Teresópolis, que aí era quadro, Teresópolis, anos na frente. Que hoje não existe mais nem o clube. Nem o Glória e nem o Teresópolis. E do Teresópolis, o Márcio foi para o Inter. E começou como ponteiro. Uhum. Aí lá tu começa a ganhar corpo e tal, baixou para meia, baixou para volante e baixou para zagueiro. Uma característica importante, Márcio Tigrão, parou o Romário. Exatamente. Não, eu vou te dar... Inter e Flamengo. Eu vou te dar uma outra situação. Copa do Brasil de 96. Grenal no Beira-Rio, Márcio Tigrão pegou lista e ficou no banco. Termino o Grenal, eu saio do Beira-Rio, vou para pegar o T2 no shopping, para ir para casa. Quem tá comigo? Márcio Tigrão. Nós eu trovando no ônibus. Sim. Cara, tu vê. E aí depois ele virou titular em alguns momentos, jogou no Maracanã, aquela coisa toda. Márcio Tigrão. Se eu não me engano, cara, a última vez eu vi que ele estava na comissão do Leocir no Ipiranga. Agora não sei onde é que é o Tigrão. Bom, eu quero dizer o seguinte, eu tive pouca convivência com ele, mas nos momentos que estive com ele, uma pessoa maravilhosa. Maravilhoso. Ser humano maravilhoso. Fantástico. O Márcio Tigrão é fantástico. O Cristiano falou que ele driblava todo mundo e tal, né? Isso é uma coisa que há muita discussão sobre isso, né? Da qualidade do jogador profissional. Realmente, existem posições no futebol que tu não precisa tanto de habilidade, mas para tu chegar ali no alto nível, tu era o melhor da tua escola, tu era o melhor da tua cidade, da tua rua, e isso é muito nítido, assim. As pessoas às vezes, mas eu jogava melhor que esse cara. Não nesse nível aí, cara. Não nesse nível. Se tu fosse colocado ali realmente como lateral e tal... Claro, tem aqueles que dizem com sinceridade, porque realmente jogaram e buscaram outra vida, mas tinha uma certa aptidão. Mas não é assim tão simples tu achar que um jogador ruim do Grêmio ou do Inter, né, sejam do teu nível caso tu treinasse. Não é bem assim. Esse dia eu estava mostrando um vídeo de um zagueiro francês, agora me fugiu o nome, daqui a pouco se o Paulo estiver ouvindo ele vai lembrar. E era um contra um e depois chutou em gol, né, o goleiro atrás, e era um zagueiro. Mas a habilidade do cara, assim, esse nível lá em cima, esses caras são no nível menor completamente craques. Eu me lembro, gurizada, que foi dispensada. Eu posso dizer, porque assim, cidade pequena, tu consegue controlar mais, assim, quem tu conhece, né? E eu me lembro em Osório que tinha sempre um ou outro que, esse aí treina no Grêmio de tarde. Sim. Os caras iam de carro pra cá e tal, treina no Inter de tarde. E eram dispensados e não viraram jogadores, mas ali na cidade, os caras comiam a bola. Não, e é assim, esse o nível, eu só quero só fazer um registro. Eu já falei para vocês que a gente, às vezes, não tem noção da gama de ouvintes que nos escutam. Sim. A gente tem uma bolha daqueles parceiros que interagem todo dia. Nós estamos falando de assuntos aqui
Tá chovendo. Rainha System, não seria o... Não, era uma outra marca. Rainha era a marca consagrada. Tá chovendo de recados aqui, de gente falando que quando usava conga. Eu usei muito conga, que chute. E o Bamba eu usava para desfilar no 7 de setembro. Eu não sei se vocês Todas usaram. essas marcas... Eu usei uma coisa chamada 7 Vidas. Vocês usaram? Não, só 7 vidas, só a vela. Eu usei 6 só. 7 eu não usei. 7 Vidas. Eu lembro, é uma coisinha azulzinha assim. Mas tu sabe que essas marcas... Mas não era o conga? Mas Eu acho que era conga. Não, mas tinha... Conguinha branca. Tinha Bamba também, não tinha? Vidas. Tinha o conga, que era azul marinho. Uhum. Tá? 7 vidas. O Guti vai procurar agora ali. O quê? 7 vidas. 7 vidas aí. Ó, aqui hoje mandou tênis Lecheval, bolas Calduro. Bolas Calduro, joguei com bolas Calduro. sim. E tinha bola que chute também. Que tu comprava o tênis, ganhava a bola. Comprava a bola, ganhava o tênis. Olha, os 7 vidas que eu tô vendo aqui é uma alpargata, na verdade. Mas não sei se existia outro 7 vidas. Era outro tipo de 7 tá. vidas. A tua vida era outra, lá em Santo Ângelo, né? Era lá em Era Santo diferente. Devia ser uma empresa lá de Mas Santo essa Ângelo. Ó, aqui, ó. chuteira gasta, eu usei 7 vidas. Darcy Filho mandou. O Darcy Filho usou 7 vidas lá em Santa Maria. Valeu, Darcizinho. A Esses Joana, tênis- minha irmã, lembra do tênis maratona. Ô, Joana, a gente lembra, né? Só que era muito caro. Os velhos não compravam pra gente esse tênis. Esses tênis clássicos, assim, esses Rainha, Bamba, acho que até o Conga, muitos têm hoje em dia releituras. Talvez não a mesma fábrica, a mesma indústria, mas o modelo, a marca, assim, continua. Alguém fabrica, claro, O esperto, Conga- compra a marca e... O conga era um Relança. tênis mais escolar, que se usava para ir para o colégio. Sim. Né? E o Bamba já era um tênis mais... Até se saía com o Bamba, né? Isso aí. Ô, cara, Muito mas é bem. bonito pra hoje. É. Hoje tá na moda esse tipo Chuteira de tênis Gaeta, aqui. Darcy, o Rogério falou. Gaeta, Gaeta. Gaeta é essa história. Eu contei já do Caçapava do Gaeta, né? Não. Essa história é Contou, maravilhosa. mas não me lembro. Conta aí. Caçapava chegou para o Internacional, ainda era infanto juvenil na época, não era nem o juvenil. Júnior não existia a categoria ainda naquela época. Aí chegou o Caçapava do interior, humildade e tal, não era aquela Fortaleza. Ele chegou no meio de temporada e nós tínhamos lá o roupeiro, seu Jorge Barreto. Seu Jorge Barreto estava sempre de mal com a vida, sempre invocado. Tá? E aí chega um novato, tá? Ninguém nada melhor do que um novato para tu Sim, é o que mostrar. paga, né? Aí chega lá na hora de distribuir a chuteira, cada um tinha a sua chuteira já, mas ele chegou para treinar sem a chuteira e o seu Jorge Barreto, tá? Magrinho, e tu, ô negãozinho, qual é a chuteira que tu quer? Perguntando qual era o número dele, qual era a chuteira. E aí o caçapa diz assim: sim, pode ser uma gaeta mesmo. Para quê? O seu Barreto quase pulou fora ali da... E tu tá pensando o quê? Que tu é profissa? Hein? Tá profissa que é uma gaeta? O Caçapava era o teu volante, então. Tu era o goleiro, o Caçapava o volante. Caçapava tinha história. Caçapava ele chegou no meio de temporada, né? Aí, no treino, depois o Caçapava dizia para mim assim: tu é o culpado de não ter ficado. O Ernesto Guedes era o treinador. Aí, o Ernesto Guedes foi teu treinador? Foi meu treinador, o Ernesto Guedes. Quem é? Pô, é velho, Ernesto Guedes. Não, mas ele era muito jovem. O Ernesto era muito jovem naquela época. Ele era um cara de 20 e poucos anos. Ele começou cedo mesmo. Muito cedo, muito cedo. Ele parou de jogar Esse troço do foi cara treinar. fazer sucesso, o Horácio Júnior jogava uma bola bonita no interior. Uhum. A gente veio para Porto Alegre, alguém arrumou para ele treinar no Internacional. Não deu. Não, e daí o Celso Roth era o treinador. Aí o Celso Roth, ele dizia, mas eu sou destro, treinador, eu tenho que jogar, eu não posso jogar de lateral esquerdo, eu nunca fui lateral, jogo no meio, não, tu vai na lateral esquerda. E ele, pai, ele me botava na lateral esquerda, aí ele botava para correr, o cara lançava em profundidade, e quando eu ia virar, o cara estava na linha de fundo, era o Cavalhada, aquele como é o... Paulinho Diniz. Paulinho Diniz no Inter? Paulinho... Não, Paulinho Diniz, Paulinho Cavalhado. Paulinho Cavalhado. Cara, quando eu ia virar, pai, ele estava na linha de fundo. Era muito rápido. Aí eu, no terceiro treino eu desisti, larguei a bola. Larguei, não dá. Mas aí só dizendo que o Caçapava falava que eu era culpado de não ter ficado, porque aí o Ernesto teve pênalti e mandou o Caçapava bater o pênalti. Tá? Eu tô ali para fazer a minha, eu também queria, né,
brigar pela titularidade. Eu defendi o pênalti. Defendesse um Do pênalti Caçapava. Por isso que o Caçapava passou até... Pois eu tenho um carinho muito grande, uma recordação, né, muito afetiva dele. Pena, morreu cedo o Caçapava, né? Mas enfim. Tinha a chuteira Clube Sul, Mando Borba de Novo Hamburgo. Olha, essa aí eu não lembro. Clube Sul, muita gente. Mas gente, eu tô achando muito obrigado pela audiência. Que a rainha era esse nome, Guti. Dharma, se não me falha a memória. Eu sei que tinha o tênis Dharma, agora se era da rainha. Vamos voltar para a realidade. Como é que é? Dura e crua, né? Amanhã o Grêmio vai enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro. E olha, eu tenho uma novidade sobre o Grêmio aí que vai o Internacional, vai dar correrias becais. O Internacional tem que se recuperar enfrentando o São Paulo. Sem Vitão, os próximos 2 jogos. Explica do Vitão aí. O Vitão teve a pena mantida, né? Pelo STJD. Foi julgado no pleno, né? Foi julgado no pleno. Ele já havia sido punido pelas críticas ao Paulo César Zanovelli na derrota para o Corinthians. Tá, mas pega também Copa do Brasil ou só brasileiro? Só brasileiro. Tá fora contra o São Paulo domingo e diante do Bragantino no próximo sábado em Bragança Paulista. Mesmo pegar as Copa do Brasil vai jogar 2 antes. Não, desculpa. É São Paulo e Fluminense. Então o Roger certamente terá esse desfalque e resta saber, né, quem vai jogar ao lado do Vitor Gabriel. Acho, aí é a opinião no caso, que chegou a hora do Gabriel Mercado voltar, né? Sim, mas o Vitor Gabriel joga na esquerda, Gabriel Mercado na direita. Jogaria na direita. Gabriel. Então jogaria. Só não pode estar chovendo. Agora, se estiver chovendo, vai ter que jogar, né? Deu. E a previsão parece que é... mas, cara, tem que jogar. Mas já tá mais treinado. Isso, agora, já treinou há mais tempo e tal. Já aqueceu pra jogo. O Mercado no lado direito e o Vitor Gabriel do lado esquerdo. Mas é assim. Eu colocaria essa zaga. O Mercado Sampaio e Vitor Gabriel foi uma temeridade contra o Vasco. O Mercado é pé direito. Não, mas tudo bem. E o Vitor Gabriel é canhoto. Não, tudo bem. Não, isso aí sem dúvida alguma. Mas eu digo porque a posição do Mercado, apesar de ter sido já lateral direito e tal, é mais quarto zagueiro. Seria uma adaptação, mas vejo que o Roger não tem para onde correr. A melhor botar o Juninho. Então, aí é que tá. Tu quer um canhoto na direita. Não, mas e o Cleiton não tá mais lá? É isso que eu tô falando. Calma, é isso, mas aí deixa eu chegar. Tu quer o Cleiton, o Juninho na direita sendo canhoto? Tu quer o Cleiton ou tu quer o Mercado na direita? É a escolha que tu vai ter que fazer. E Mercado na direita. Eu também, eu iria de Mercado na direita. Eu já testaria. O Mercado até lateral direito já foi. Mas é complicado. Sim, não é a mesma coisa, mas testaria o quê, Rogério Amaral? Cleiton. Eu testaria o Mercado como quarto zagueiro. Eu faria a zaga, o Cleiton, que é o substituto na zaga central, Cleiton Sampaio e Gabriel Mercado. Daí tu tiraria o Vitor. Deixa, descansa o Vitor Gabriel, dá uma arejada. Se o Gabriel Mercado orientou e fez crescer o Vitão, sim, nós não estamos dizendo que o Vitor Gabriel é ruim, tá? Ele pode, daqui a pouco, jogando ao lado do Gabriel Mercado, absorver um pouco da experiência do Gabriel Mercado. Pode. O Sampaio tem que jogar no Inter em ultimíssimo caso. Quando não tem mais nenhuma outra possibilidade. Definitivo, tu falava mas, isso Suzano, mas olha aqui. Eu acho ele mais limitado do que comprometedor. Eu não acho ele comprometedor. Contra o Vasco. Contra o carrinho e levar cartão amarelo. O carrinho que ele deu, ele foi salvar o Alan Patrick. Foi salvar o teu ídolo, Alan Patrick, que foi amarrar a bola na intermediária do Internacional e entregou. Ali ele não teve como. No outro jogo, sim. Ele jogou. Não vamos esquecer que pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Tá. Mas na imprensa tu tem. Não, e depois na redação. E o Cleiton Sampaio naquele jogo, ele não comprometeu em absoluto, e inclusive quase fez gol. Foi ele que deu 2 cabeçadas lá na. Mas o Cleiton Sampaio já está há 1 ano aqui no Internacional e ainda não se firmou, né? Sim, então, mas vai se firmar. Ô, Salzano. O Brian Aguirre não jogava antes pelo fato de que o Bruno Gomes estava muito bem. Não, mas tu achava ruim. Ele só jogou uma vez. E por que o Cleiton Sampaio não joga? Porque tem melhor que ele, né? Então, era a mesma coisa do Aguirre com o Bruno Gomes. Mas quando o Cleiton Sampaio entrou, começou a pré-temporada gordo. Eu não quero.
Sim. Eu não Contra o entendo. México, não viu? Eu não quero. Esguio, cara. Aí nós vamos forma, buscar defeito. Aí a bola tem bico. É que nem a história do Mauro Galvão. Tá? Não dá de bico, mas onde é que é o bico da bola? Eu não quero estragar o debate de vocês, que eu sei que vocês são pessoas importantes, inteligentes, mas não dá para discutir o Cleiton Sampaio se eu tenho Gabriel Mercado, Juninho, Vitão, Vitor Gabriel. O Cleiton Sampaio não, tá lá. Eu estou discutindo posição. Agora, eu estou discutindo posição. Você não pode proibir a gente de. Não, eu não vou fazer de assessoria de um clube aí que diz que não pode perguntar nem falar. Eu vou dizer o seguinte: eu acho que a tendência, atenção, veja bem, a tendência é desta vez, recuperado que está, botar o Gabriel Mercado. E vai jogar com o Vitor Gabriel. O famoso quando o puxador de samba, a hora é essa, não tem outra hora, não tem que jogar. A minha dúvida é, se as mudanças que irão ocorrer contra o São Paulo serão para preservar visando o Fluminense ou testar, ou entrosar visando o Fluminense. É uma boa dúvida. Eu acho talvez, que é para entrosar. E talvez essas duas respostas sejam contempladas no jogo. Alguns testados, e outros preservados. Por exemplo, eu não sei. O Richard pode jogar? Pode, não pode? Pode. E se jogar for bem, será que ele não cativa a vaga para o jogo da volta? Sabe um que eu acho que... boa pergunta. Isso é outra coisa. Wesley, daqui a pouco o Roger... Bom, vou tirar o Wesley contra o Fluminense. Tá, mas daí será que ele deixa o Wesley ou ele testa o substituto do Wesley? E aí, se ele testar o substituto, a gente vai entender que foi uma preservação. É difícil, a gente só vai entender mesmo se o Roger, depois do jogo contra o São Paulo, nos disser quais eram as intenções. Eu não sei se ele vai abrir também. Também não vai. Aí a leitura que vocês comentaristas, quem é que vai estar no jogo? Sua escala já? De domingo sou eu. Domingo é ele. Que você fará, Gutierrez Santos, e o Rogério Amaral também observando em casa, e eu aqui no estúdio, todos nós atentos a... O que vai... Porque daqui a pouco é exatamente isso. O time contra o Fluminense pode não iniciar contra o São Paulo, mas ele pode aparecer durante os 90 minutos contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Até para dar entrosamento. Exato. Pode, por exemplo, o Richard. Quis preservar o Thiago Maia. Não, mas o Richard foi bem, peraí. Não, mas aí se é visando o jogo contra o Fluminense, o Thiago Maia vai jogar com a presença do Richard. Que daí é o teste. Aí vai ser Richard. Aí é o teste. O que eu quero dizer é o seguinte, ele pode começar Thiago Maia e Bruno Henrique. Depende da avaliação clínica do como é que... Porque ele saiu porque ele levou a porrada. Se ele começar com esses dois e durante o jogo entra Richard, sai Bruno Henrique, Thiago Maia vem para o lado e o Richard joga aqui... Mas vem cá, desculpe, Cristiano. Se ele vai... O jogo do Internacional foi quarta, certo? Sim. Aí quinta-feira já começou a treinar. Hoje tem o treino, mais valer. Hoje e amanhã. Hoje, mais valer. Então, não tem... razão, no meu entendimento, fazer durante o transcorrer da partida. Treinou, é isso, então vamos começar assim. Será que o Luiz Otávio não pode ganhar uma chance dos titulares? Pode. Acho que pode. Pra domingo? Eu não vejo onde. Se ele for preservar onde. Primeira função. Na primeira função tá o Richard aí. Não, aí é que tá. O Inter contratou tendo o Luiz Otávio no elenco. Contratou, vai ter que jogar. Não tem como. Vamos ver. Eu só acho que... Não, claro, tem 2 treinos ainda, né, para definir a escalação, mas considero pouco provável o Inter preservar contra o São Paulo. Acho que o Inter vai precisar dar uma resposta rápida para recuperar minimamente a confiança para a decisão da próxima quarta-feira. Então, eu particularmente não acredito que o Inter vá preservar jogadores, sendo que também teve um tropeço recente em casa diante do Vasco. Eu acredito... Mas tem que testar, então, nessa Eu acredito que o Ener Valencia vai jogar contra o São Paulo. Eu também acho. É possível. Eu também acho. E aí tu acha que ele jogando contra o São Paulo... Bom, aí vai depender do desempenho. Ele garante vaga para o Fluminense? Depende do que ele fizer. Eu acho que é isso. É que se daqui a pouco, se ele jogar contra o São Paulo e emenda de fazer 2 gols, 1 gol que seja... vai. O Ener entrou um pouquinho mais ligado diante do Fluminense em relação a outros jogos. Ele pareceu um pouco abaixo. Ele deu um bom passe no segundo tempo para o Brian Aguirre, que sofreu a falta, o Guga levou o amarelo, entrou com mais disposição. Não vi isso em outras partidas. Mas também, claro que ele também não teve uma conclusão ao gol do Fábio. O Inter jogou tão mal assim que pouco ameaçou, principalmente no segundo tempo. A outra situação seria Tabata
Se ele No tirar lugar o do Wesley. Ou o Tabata no lugar do Alan Patrick Não, também, mas para eu acho descansar que o Alan Tabata Patrick. no lugar do Wesley, não, porque o Tabata já pediu para não jogar ali. Eu acho que o Vitinho vai no lugar do Wesley. Vai jogar Vitinho, se a mudança vai acontecer, Richard, Alan Patrick e Thiago Maia, Vitinho, Valência e Carboneiro. Pode ser isso aí. O que para mim é insuficiente, mas se aí tem que ele mudar. Aí ele tá mudando defesa, meio e ataque. Mas a defesa por obrigação, senão não mudaria. Mas não sei se botando o mercado, ele indo bem, ele já não fica pro Com o jogo Vitão? Fluminense, daí com o Vitão, sem Vitor Gabriel. Não, Olha, o bem. mercado até se machucar, a gente pode gostar do Vitor Gabriel, mas o mercado até se machucar, ele é melhor que o Vitor Não, Gabriel. ele é mais hoje. zagueiro, Ele é mais melhor. zagueiro, mais melhor. confiável. Não, porque eu digo, daqui a pouco a mais gente fica experiente. nessa, né, de, o mercado é mais velho, o Vitor Gabriel é bom. É bom. Mas ele, primeiro, tá meio instável ultimamente, e o mercado é melhor jogador do que ele. E depois o seguinte, é importante até para o crescimento do Vitor Gabriel. Exato. Uma coisa é você ser o reserva imediato e observar, outra coisa é você ser o segundo, terceiro reserva, como é o caso do Ricardo Matiza. É outra história. E outra, além da qualidade, o mercado tem liderança, tem hierarquia, e não é qualquer atacante que se faz para cima dele numa defesa. O mercado sabe se impor em relação a centroavante. Acho, por exemplo, o Vitor Gabriel tem um futuro muito bom pela frente, mas ainda falta, às vezes, ser mais impositivo na defesa. Falta experiência para ele, não tem dúvida. O gol, tu pegou muito bem, Rogério, no gol, o segundo do Fluminense, ele entra lotado ali, se ele entra sem querer dar o carrinho, ele poderia até desarmar o Serna. Não, e não é só isso, não é só a maneira que ele entrou, ele tem que estar com observação, com sensorial de tudo. Quando ele vê que o Serna, como é que está o passe, e o Serna ganhando, e a probabilidade do Serna ganhar na velocidade e até no corpo era grande, então aproxima a marcação. Se ele tivesse mais próximo, ele poderia até não precisar fazer uma ação daquelas. Ele está mais próximo da marcação. Quando o Serna deu um encontrão no Bernabéu, a bola vai um pouco mais para frente, ele já estava mais perto para cobrir. Mas eu acho que, claro, que tem que mudar, mas tem que mudar para mim, principalmente, a atitude. Não dá para entrar achando que tu é o Real Madrid, tá aqui. Tu tem que mudar a atitude. Mas, Cristiano... Ou põe vontade, ou então nem vai. Mas eu não acho que seja questão de vontade. Ontem até eu estava no Guaíba Esportes e não queria usar essa palavra, vontade, porque parece que o jogador fica sem tesão de estar em campo, sabe? Tá ali para cumprir tabela. Mas não é. É que é um estilo que o Internacional tem. Né? São jogadores de baixa intensidade, são jogadores que estão mais para o futebol clássico do que para o futebol intenso. Não adianta. Aí você olha assim, parece que daqui a pouco o Bernabéu e o próprio Aguirre parece que estão destoando do time. E tem, ontem o Cristiano falou muito bem, tá? Tem questões táticas aí também. O Roger, quando dá certo, é maravilhoso o que o Roger faz com os laterais. Quando dá errado... Tá manjado. E outra coisa, Cristiano, o jeito que os laterais do Inter, eles perseguem, marcam e deixam as costas expostas, por uma questão de identidade do Roger, também tem sido prejudicial à defesa do Inter. É claro. Vocês podem olhar, gente, pode olhar. Qualquer inversão entra na defesa do Inter. Ou pelo menos deixa o ponteiro adversário no mano a mano com alguém. Isso é muito prejudicial, tu vai aumentar estatisticamente o perigo para cima do teu gol. Isso é matemático. Só que, claro, o estilo de jogo também demanda ao Roger ter que utilizar essa peça que ele expõe. Mas aí ele vai ter que começar a pensar em fazer algo diferente. Ficar nesse monotemático, extra bloco, só com uma ferradura na volta do bloco, não vai dar. E cruzamentinho lateral pouco. E aí, no meu entendimento, falta a experiência de dois jogadores, né? Que são esses que nós falamos sempre. Experiência do Fernando, experiência do mercado. Também. E no campo... Para daqui a pouco dar um grito isso. ao Aguirre e dizer, Claro. fica. Te liga que o cara tá solto aqui. Bom,
Se o Inter for poupar contra o Fluminense, São Paulo, que atuou ontem e venceu o Atlético Paranaense, também deverá poupar. O São Paulo, eu acompanhei boa parte do jogo, ele entrou em campo com a seguinte escalação, tá? Ontem, ele preservou o goleiro, o Crespo. Jogou o Jandrei e o Rafael, ele ficou... Também não foi nem relacionado. Ele deu uma preservadinha ontem também, né? Por isso que... Só que assim, só contextualizar a escalação, daí tu traça, usando. O Crespo, quando ele chega, ele tá numa situação semelhante à do Inter, precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. E ele diz, minha prioridade será essa. Só que agora ele subiu num elevador, se não me engano, ele fez 4 seguidas ou 3 seguidas e um empate. E ele subiu, tá que nem o Inter, assim, 20 e poucos pontos, 21 ali. E aí aquilo ali deu uma certa estabilidade. Fez com que os colegas da imprensa de São Paulo pensassem, bom, hoje ele vai de força máxima, porque agora ele pode, se tranquilizar mais no Brasileiro. Mas não parece ter sido por ontem. Eu não tô garantindo que ele não vá preservar jogadores no domingo. Mas ontem ele deu umas preservadas também. Eu acho que ele pode preservar porque o São Paulo, ele sairá de Porto Alegre domingo e deve ir direto para Curitiba. Tem o jogo da volta diante do Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil. Deixa eu só contextualizar a questão do Jandrei e do Rafael. O Rafael é meio Volpe lá para a torcida do São Paulo. Não, o Rafael é... Tá? Mas eles andaram incomodados. É meio Volpe. Só não é Volpe porque o Volpe para a torcida do São Paulo não. Estou dizendo a relação. Não, eu entendi. Volpe do Grêmio. A torcida do São Paulo não tem plena confiança e aprovação com o Rafael. Mas isso qualquer goleiro lá, depois do que fez o Rogério Ceni, sempre vai ter rolo. Rogério Ceni, perto do que ele fez, mais de 15 anos jogando pelo São Paulo, mas eu não tô todo goleiro que vai jogar no São Paulo, ele já tem isso. Não estou levando nem a comparação com o Rogério Ceni. Qual é o time de São Paulo que jogou? Ontem jogou Jandrei, Alan Franco, Arboleda, titular. Sabino, 3 zagueiros, Cedric Soares na lateral direita, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rodriguinho, Wendel na lateral esquerda, aquele ex-Grêmio, Ferreirinho e Luciano. Ainda entraram, Ferreira e André Silva. Depois entraram o Luciano, o Enzo Dias, o Alisson, misto, o Bobadilha e o Mike. Ele mexeu. O Bobadilha é titular, jogou o Pablo Maia. Não, o Luciano é titular. O Luciano é titular e jogou o André. Por exemplo, o Enzo Dias. É ele ou é o Wendel o titular da lateral esquerda? É o Wendel. Pois é, jogou o Enzo Dias contra o Fluminense, jogou o Wendel ontem. Então daqui a pouco pode aparecer o Enzo diante do Inter. Ferrarese estava suspenso. Ferrarese, exatamente. Ferrarese, Arboleda e Franco. Ontem, né? Ontem já jogou outro zagueiro, Sabino. O São Paulo, que nem o Internacional, ele tá na Copa do Brasil e na Libertadores. O São Paulo, ele vai a Medellín jogar a primeira partida diante do Atlético Nacional daqui 10 dias. Então também tem 3 competições para administrar. O São Paulo, que não está bem no Brasileiro, mas o Crespo ontem rodou o elenco na Copa do Brasil. O Inter tem que dar uma rodadinha no elenco também para tem que dar, né, cara? Mas rodou mais ou menos. O Crespo ainda não tem uma definição. Não, o Crespo é uma peça aqui e ali. De titularidade. Não, mas tu botar o Luciano, o Luciano para mim é o principal jogador do São Paulo. Nós temos, sim, mas o Luciano não entrou depois? Não, entrou mas ele titular. Rodou. Não começou. Mas aí, por exemplo, lateral esquerda, quem é o titular? É o Enzo ou o Wendel. É isso que eu tô falando. O Wendel é bom jogador. Não vamos esquecer que mudou o treinador. E o Enzo Dias também não é ruim, cara. Não é. Mas eu prefiro o Wendel, claro. E tem um jogador lá no São Paulo, o Rodriguinho, que fez uma baita jogada pro segundo gol, que é um garoto que se aposta muito no São Paulo. É um meio-campista rápido, habilidoso, e então é um garoto lá de Cotia, né? E a gente sabe que o São Paulo tem uma base muito forte, então se aposta demais nesse jogador aí para que venha dar bons frutos. No São Paulo, por exemplo, o Oscar, ele foi aí a grande contratação para a temporada, está lesionado e não tem previsão de retorno. Muito bem, são 12:09. Vai chamar o intervalo? Vou chamar o intervalo. Então, rapidinho, antes dos reclames comerciais, só eu me lembrei aqui, procurei, realmente, quando houve a separação na fábrica, que sei lá quem brigou com quem, ou se separaram, né? O outro tênis que surgiu tinha inspiração no nome rainha em árabe.
Rainha em árabe é malaca. E o tênis esse era malak. Malak. Olha aqui, confiança que nasce no campo, máquinas agrícolas estará com tecnologia de ponta para a sua lavoura produzir ainda mais e melhor. Vem aí Expo Inter, hein? Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. E hora certa para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar pertinho da PUC. Você quer uma Amarok? Lá na Unidos tem. Você quer, Aurélia? Não quer uma Amarok? Olha, veja se bem. tivesse condições, compraria. Não, consegue. Lá na Unidos tu consegue. Lá, lá tem facilidade, né? Lá tem facilidade para comprar. Eu já sou Amaral, não preciso Amarok. Amarok está na moda, sempre esteve. Uma Amarok V6. Lá na Unidos tem. 12:10, um abraço para a Dona Maria de Lourdes. A Dona Maria de Lourdes é a mãe da nossa Lua Taíde aqui, fã do Ganhando o Jogo. Pô, que legal. Sempre na audiência. Discorda muito de Marcelo Salzano e suas teses definitivas e tresloucadas. Aliás, Marcelo Salzano, que não foi questionado, mas revelou que se estivesse compromissado, seria adepto do trisal. Intervalo e voltaremos. Tem futebol? Tô na Guaíba. Oferecimento: Banrisul, Stara, Ótica Fertis, Ubra, Anrix, Trilegal, Dália Alimentos, Galeás e Martinox. Tem futebol? Tô na Guaíba. Você, bacharel, tecnólogo ou estudante de administração, já conhece os benefícios de ser um associado do Sindaergs, o Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul? Planos de saúde e odontológicos com condições especiais, parcerias exclusivas com vantagens e descontos em diversos setores, acesso a cursos, artigos e eventos, assessoria jurídica e contábil especializada e muito mais. Fortaleça sua carreira, amplie suas oportunidades e faça parte de quem defende os administradores do Rio Grande do Sul. Associe-se agora. Acesse sindaergs.org.br ou fale conosco pelo WhatsApp 519-8164-6673. Sindaergs, parceiro do crescimento. Prepare-se para uma noite de provocações e reflexões. A Dr. Clean apresenta a palestra de Dado Schneider, Choque de Gerações. A gente vai ter que se entender. Onde Dado revela como inovação, adaptação e novas gerações podem transformar sua empresa. Somos adultos inéditos. Estamos na adolescência do futuro. Dia 18 de agosto, às 20 horas, no Teatro Fevale. Ingressos à venda pelo site blueticket.com.br. Apresentação Dr. Clean. Eita, fila no pedágio, não acredito. Pai, não acredito eu que você ainda para em pedágio. Não, vai dizer que você tem uma ideia supimpa para isso. Quem tem a tag Banrisul passa sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar a mensalidade grátis. Tag Banrisul Veloy. Quem tem, passa bem. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. Boa, filha. Oi, aqui é a Guria, a assistente virtual do governo do estado. Tô aqui para contar que a Consulta Popular, uma parceria com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, já abriu a sua fase de envio de ideias. Até 10 de agosto, envie sugestões para melhorar ainda mais o Rio Grande em consultapopular.rs.gov.br. São 60 milhões de reais investidos nas ideias mais votadas. Participe! Plano Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Dia dos Pais na Cassol. Aqui tem presente pra todo tipo de pai. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e cartão Cassol. Furadeira, parafusadeira Wonder, apenas R$ 179,90. Martelete, perfurador, rompedor, Bosch, somente R$ 899,90. Smart TV QLED, 65 polegadas, 4K, sempre TCL, por R$ 3.399. Lavadora de alta pressão K4 Karcher, só R$ 999,90. Cassol Centerlar, tudo pra obra, tudo pra casa.
Craque que é craque entra em campo calibrado. E na lavoura, quem joga com precisão é a Eva da Stara. Com calibração pelo celular, a Eva fica pronta em menos de 5 minutos. É mais rápido que o intervalo do jogo e com muito mais resultado em campo. Plantou com a Eva, colheu vantagem. Conheça a linha de plantio da Stara. Tecnologia de craque para campeão de produtividade. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. Estamos de volta, 12h15. Daqui a pouco o sinal batendo, 12h15. Você que está indo almoçar, olha o sinal aí, 12h15. Não esqueça, em Produtos Dali, o melhor momento do seu dia. A hora certa, 12h15, para Unidos, a casa da Volks, da Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. E mais autonomia, precisão e economia na pulverização da sua lavoura. Escolha a linha Imperador da Stara e colha resultados. Meus amigos, ontem... Desculpe, vocês conhecem esse... Não sei o que é. Paulo Santana Sincero? Não conheço. Não conheço também. Isso é um... Deve ser algum perfil. Paródia. Não, perfil sim, mas, claro, vinculado às coisas do Grêmio, né? Mas eu estou lendo aqui, ele reproduz uma declaração do Nestor Rain, que foi dirigente do Grêmio, e, segundo ele, em entrevista ao Felipe Gamba. Ah, sim, foi uma... Ele teve lá. Ele teve lá essa semana. Quer dizer, esses episódios são gravados, né, com uma certa antecedência. Sim. Nosso Cristiano Silva participou de carona com o Gama, inclusive. Sim, mas vocês viram esse episódio? Vi. E nesse corte aí que está viralizando, o Nestor disse que ele viu o Renato na sua frente dizer que preferia que o Grêmio trouxesse, na época do presidente Romildo Bolzão, o Churin em detrimento ao Caleri. Então foi isso. Não, mas tem mais aqui. Me permita, Cristiano. Olha, vai lá. O que diz aqui, esse perfil Paulo Santana Sincero, no Facebook, né, seria uma reprodução de um depoimento, uma declaração do ex-dirigente Nestor Rain ao Felipe Gamba. Abre aspas. O Renato é um homem que precisa ser sumamente controlado por dirigentes. Ele é um homem sem freio. Compramos 600 milhões em M. E ponto. Ele recusou o argentino que está no São Paulo agora, o Caleri, para querer o Churin, na minha frente. Não quero o Caleri, eu quero o Churin. Continua o Nestor Rain. Ele, Renato, não tem capacidade de indicar jogadores. O time que caiu em 2021 foi formado por ele. Quando as viúvas se excitam com o Renato, eu digo para eles, né, para elas, no caso, viúvas, vocês se esqueceram do ano passado que, em novembro, 3 rodadas para o final, nós estávamos com perspectiva de poder cair. Ninguém lembra disso. Repito, estou lendo aqui o que está nesse perfil de Paulo Santana Sincero. Seria uma reprodução da entrevista do Nestor Rain para o Felipe Gama. Bom, o que eu vou te dizer? Bom, algumas coisas, por exemplo, a gente sabe, e isso eu tenho dito aqui, que está hoje no elenco do Grêmio, o Natan Pescador. Foi influência do Renato. O Natan não queria vir, não queria que a esposa que estava para ganhar nenê saísse do clima ameno de Belo Horizonte para vir para o frio aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Fluminense é um exemplo assim. O próprio... O atacante, aquele que veio da China, que foi pro Atlético depois. Não. O Tardelli. Depois Tardelli também foi o Diego Tardelli, uma interferência direta. Esse movimento feito pelo Grêmio. O Diego Tardelli foi um grande jogador. Eu não condeno, só que contrataram o Tardelli para ser centroavante, ele desembarcou dizendo aqui que era lado de campo. Pois é. Que não era centroavante. Exato. E me lembro muito bem, porque eu fiz a cobertura da chegada do Diego Tardelli em Porto Alegre.
o aeroporto Salgado Filho estava lotado para receber o Tardelli. Não tem dúvida disso. O que eu só estou dizendo de jogadores. Foi uma criada muito boa, que não deu certo. Foi, com 33 anos. Que foi o Renato também, que inclusive dito pelo Tardelli, que telefonou, falou com ele. O meia, aquele Thiago Neves. Também. Robinho. O Robinho. Não, tem um monte aí. Agora, é bem verdade que, como disse o próprio Nestor, tu tem que controlar a fera, né? E tu mesmo já citaste o exemplo. Quem é que põe o guiso no pescoço do gato? Se tu não tem quem faça isso, meu amigo, a culpa é de quem? Tu contrata o cara que tu já sabe o histórico. A culpa é de quem? Por que não controlaram? Tem uma outra situação aí também. Quando o Renato sai e foi um dia depois o anúncio depois daquele Grêmio e Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio perde por 3-0 na Arena, as atuais contratações que o Grêmio fez, muitas delas não têm nada a ver com o Renato. São aí principalmente realizadas pelo presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Alexandre Rossato e o diretor Guto Peixoto, também com a participação do Luiz Wagner Vivian. Então, muitas das contratações que foram feitas e que não deram certo, a grandíssima maioria delas, elas não têm nada a ver atualmente com o Renato. Eu gostaria, senhoras e senhores, ontem conversando, um passarinho muito forte, um passarinho que veste as jaquetas azul, preto e branco. Veste a jaqueta com as cores azul, preto e branco. Me falou dos movimentos que já estão sendo providenciados visando 2026 pelo futuro presidente Marcelo Marques. Uma delas é que vamos ter um novo assessor de imprensa no futebol. Vitor Rodrigues vai voltar. Vitinho vai voltar. Isso é a terceira passagem, né? Eu acho que sim. O vice de futebol vai ser o Antônio Dutra Júnior, já confirmado pelo próprio Marcelo Marques. Luiz Vivian, Rudolf, todo mundo vai embora. O único que deve, e por uma questão, acho que agora estratégica, pelo que recebi ontem de informação, permanecer, é Luiz Felipe Scolari, que tem um trabalho que está sendo elogiado pelo que ele está observando da base, com a recuperação, reestruturação da base, e chamando jogadores, e porque também vai ser peça importante no tabuleiro de xadrez para a contratação do técnico que pensa em contratar o Grêmio para o ano que vem. Vamos ver se vocês... Eu já ficando, Filipão deve ter a ligação com Portugal, né? Jorge Jesus. José Mourinho. Opa! Tá na Turquia, né? O Mourinho tá no Fenerbahçe. O Fenerbahçe. A Turquia é uma liga menor que a Liga Brasileira. Mas ela tem sua graninha ainda. Principalmente os dois de Istambul. Tem sua graninha, mas quem tem graninha mesmo é o Marcelo Marques. Esse também tem. Por quê? Da Turquia o Inter trouxe um Se duvidar, ele vende pão pra Turquia ainda. Olha aqui, ó. É um movimento maravilhoso por parte do Grêmio. Agora, eu não imagino o José Mourinho no Brasil treinando por menos de 2 milhões de reais por mês. Então deixa eu te falar o seguinte. Mas o dinheiro é teu? Deixa eu te falar o seguinte. Tô brincando. Tá, olha só. Isso é informação, tá? É informação. José Mourinho é o técnico que quer Marcelo Marques para o Grêmio do ano que vem. Acho que o Jorge Jesus era do Calef, né? O Jorge Jesus era do Calef. Isso, e o Jorge Jesus está na Arábia, no Al Hilal, né? Alguma coisa assim. Não é impossível tu contratar José Mourinho. 2 milhões por mês, o Gutierrez Santos. Vamos combinar o seguinte, é que praticamente iria, porque ainda não fechou, ganhar o Roger Guedes. Que ganha os medalhões de dupla Grenal. Eu sei que são 3 ou 4 apenas. Mas tudo bem. Mas só que 2 milhões é o salário do Abel Ferreira. Do Abel acho que é um pouco mais. Acho que é 3. Então, tá bom. Do Abel é muito. Isso. A ideia é tu buscar José Mourinho para o Grêmio em 2026. E aí eu vou te dar um outro nome que é peça importantíssima e que já confidenciou isso pra gente, o Rogério Amaral e colegas dentro do Ganhando o Jogo. Baidec. O Baidec foi que trouxe José Mourinho para Porto Alegre, porque Mourinho esteve em Porto Alegre, conheceu as acomodações da dupla Grenal, inclusive assistiu um clássico Caju. É verdade. Foi a vários locais. A vários locais, inclusive conhecendo bons restaurantes em Porto Alegre. Casas de show. O Baidec é um cara que vai ajudar também nesta costura. Felipão,
por tudo que tem relacionado a Portugal, e o Baidec. Então, José Mourinho é o técnico que o Marcelo Marques quer. Aí, tu tem uma série de obstáculos, ou nem tantos, para suprir. Acho que a questão financeira é a menor delas. A questão financeira é a menor. Porque Fenerbahçe, tu vem para o Brasil. Tu cobre o salário que ganha no Fenerbahçe. Tu vai ter que ver uma... Porque o Mourinho é um cara que exige uma estrutura muito grande. E o Marcelo Marques vai dar essa estrutura. Você leu aí o que que a gente está recebendo de... Ô, Cristiano, e aí... O Vitor e o Filipão juntos no vestiário? Bom, não, a informação... Não vou dar a fonte. Não, mas... Que teria havido lá em 2021 alguma coisa entre os dois. Mas tudo bem. Não sei se vão aparar as arestas, Vitor Rodrigues ou Felipão, mas a ideia é essa. Mas vou combinar o seguinte, do tamanho da magnitude da informação, o Vitor Rodrigues, para mim, é o menor dos problemas. Eu estou falando de José Mourinho, gente. Ô, Cristiano. José Mourinho. Seria para mudar, de fato, o Grêmio de patamar. Vindo José Mourinho, muda a fotografia dentro de campo. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a gente sabe como é que está o José Mourinho. A gente sabe como é que está o José Mourinho. Ideia, cara, mas eu vou dizer o seguinte... Vocês acham uma ruim, por exemplo, o Tite, quando foi contratado pelo Flamengo? Essa coisa de mudar de patamar é muito cedo. O cara nem veio... Por que tu acha que muda de patamar? Não. Muda a visão do mercado, isso sim. Claro, isso muda o patamar de mercado, mas o futebol ele vai ter que mostrar. O José Mourinho, o bicho pega aqui. O futebol brasileiro é indiscutível. Senão ele tava voando na Turquia e tava jogando em grande, né? Tava treinando grande na Europa. Não é bem assim. Não tô falando que eu não acho uma boa. Bom era o Quinteiros. Não tô falando. Não, mas aí se a comparação é essa, ninguém mais. É que eu tô falando que tu disse que muda de patamar. Baseado em que tu acha que muda de patamar? Eu acho que com toda a experiência. Isso é bom. O currículo. O nome dele é bom. Indiscutível do José Mourinho. Ele chega no futebol brasileiro e faz a diferença, Gutierrez. Então vamos ver. Olha, senhores, dúvida em relação tenho muitas dúvidas, muitas. Eu não tenho eu nenhuma. acho tenho muitas. É que eu vejo, né? Quem pensa em José Mourinho, pensa grande. Isso sim. Patamar de pretensão, aí sim. A ideia do Grêmio de Marcelo Marques é colocar o Grêmio em nível de Palmeiras, Flamengo, nas negociações, um Botafogo, e é daí para mais. E eu acho que para tu fazer isso aí, tu tem que começar com um técnico de peso. Imagina, não, daria um peso, daria um nome. José Mourinho. O José Mourinho, ele vai, o vale quanto pesa, ele vai te abrir portas, cara. Não, isso seria fantástico. Ele vai te abrir portas. Ele tá, por exemplo, no Fenerbahçe, levando caras grandes pro Fenerbahçe, porque é ele. Exatamente, exato. Isso sim. Esse patamar eu concordo. O patamar da ideia do mercado para com o Grêmio, com certeza vai mudar. Em campo, tem que esperar, né? E vou dizer o seguinte, não acho, tu tendo dinheiro, evidentemente, impossível tu contratar José Mourinho. No preço que está o futebol brasileiro, naquilo que pensa o Grêmio para fazer pro ano que vem, então, nós estamos falando de um cara que desembolsou 130 milhões de reais para comprar a arena. É que ele tem, assim... algumas questões, né, de convivência, não sei como é que seria ele chegar aqui, ver as coisas como são, mas realmente, se comparar, como disse o Salzano, com Quinteiros, com Mano Menezes, com o Thiago Carpini, bom, aí é óbvio, tô convencido já, não precisamos mais debater, mas ele não é mais o grande título que eu lembro dele, ele teve a Conference, acho que foi 17, 18, ele ganhou com a Roma também, por aí e tal. Não estou desqualificando o Mourinho, até porque perto do nosso mercado aqui. Bom, ele foi campeão de Liga dos Campeões da Europa. Quando? Isso. E sem... Porto com a Inter de Milão. E sem também... anos. Não, mas não interessa. Mas, cara, se a gente for pegar qualquer aposta do futebol brasileiro e ver o José Mourinho, pelo amor de Deus. Ele tem contrato até junho de 26. Então, portanto, um ano pela frente.
Ele teve no Tottenham, ele teve no United, ele ainda tem um prestígio grande. É cara para mercado, para o Grêmio explodir em termos de marketing, isso sim. Mas eu, assim, não querendo desqualificar, longe disso, o trabalho que o Filipão e o que o Filipão representa também para o Grêmio, mas eu entendo que, vindo o Mourinho, o Grêmio tem que fazer uma outra contratação também. Não sei como é que isso funcionaria, porque ele teria que deixar o outro lado, que é o lado de empresário, mas seria o Baidec. O Baidec é um ídolo da torcida gremista. Tem uma outra questão aí também, né? É um cara que conhece, que, como disse o Cristiano, trouxe já o Mourinho para apresentar Porto Alegre. Então eu vejo que funcionaria muito essa ligação dos dois. Ele também, o mercado brasileiro já deixou de ser assim uma coisa absurda o cara vir para cá, né? O Mourinho é um cara que gosta muito do Brasil, já falou que gostaria um dia de trabalhar por aqui, já passou férias inúmeras. Já teve namoros com ele aqui de clubes brasileiros e tal. Porto Alegre andou por tudo. Claro, quando ele andou aqui, ele não era o Mourinho. Não, mas eu me lembro que mesmo depois de ter feito fama, ele veio para cá e tal. Do jeito que está sendo comentado aqui, a chance do Mano permanecer ano que vem é 0. Não. Essa aí... O Mano permanecer ano que vem é 0. Aliás, a gente não sabe se o Mano permanece no próximo mês. Você tem isso. Aliás, nessa rivalidade, vê o contrato com o City até quando que vai? Quem? Não, o Guardiola disse que vai fazer um ano sabático. Cara, vocês estão fazendo troça. O José Mourinho não é impossível de contratar. Não estou fazendo troça. Não. Eu estou dizendo dentro da rivalidade. Pro Inter? Exatamente. Não faz assim, não faz assim. Não debocha da gente, nós estamos ferrados. Eu não tô... Nós estamos ferrados. Cara, eu não tô... Nós temos dinheiro para contratar um volante, tu tá querendo trazer o Pepe Guardiola. Não estou querendo trazer ninguém. Eu só estou dizendo que nessa situação que, por exemplo, está o Mano Menezes hoje, o Roger também... É mais fácil pegar o Mano ano que vem, se sobrar do que... Mas, gente, a situação é uma informação... Assim, é uma informação, Mourinho é o técnico. Essa tua visão sobre a Liga Turca, a Superliga Turca, eu discordo. Eles pagam muito, até o Paulo tá me mangando. Mas o que eu estou dizendo é que eles estão tirando jogadores jovens de grandes europeus. O Osimhen, Torreira tá lá, Davidson Sanches está lá. Os dois grandes da Turquia são grandes. O Grêmio mudou de patamar. Não sei ainda. O Grêmio mudou de patamar, ou quer mudar de patamar e tem dinheiro para isso. Não, mas eu só tô falando na questão do tamanho da Liga Turca, entendeu? Tá, mas se tu chegar pro Mourinho e dizer assim, Mourinho, tu quer treinar o Grêmio no Brasil? Ou tu quer ficar aqui no Fenerbahçe? Eu não sei se ele não disse que quer ficar lá. Tá bom. Ele tá tentando levar a cara do Real Madrid pra lá. Tá tudo certo. Aqui ele não vai trazer cara do Real Madrid. Vai trazer o Roger Guedes do Al-Hilal. Mas o cara do Real Madrid que ele quer levar não é titular do Real Madrid. É o Brahim Dias, né? Serviria na Flamengo não contratou o Saúl do Atlético de Madrid. Bom jogador. O Grêmio contratou o Soares, cara. Então vou dizer o seguinte, o Grêmio contratando o José Mourinho pode atrair mais. É uma contratação tão ou mais impactante quanto contratar o Soares. Eu acho que é mais impactante ainda. Cara, o José Mourinho desembarca no Salgado Filho, é festa com carreata. É loucura. Tá? Festa com carreata. Ele é um cara grande. Não, ele vai abrir portas inimagináveis para o Grêmio. Se vai dar certo, eu não sei, tem que botar o cara aqui. Eu não sei, daqui a pouco ele vai ter que jogar lá em Santa Maria, se o Inter subir no Campeonato Gaúcho, se ele vai querer ir, não sei. Mas ele vai vislumbrar uma liga brasileira, cara. A liga de futebol do Brasil é mais forte que a da Turquia. Ela é mais forte que a da Turquia. Tirando o Fenerbahçe e o outro lá, o clube turco lá, que esqueci o nome. Galatasaray. O Galatasaray. É tudo Isopor, é Trabzonspor, é Luyuzonspor, não sei o que, Isopor. Tem o Besiktas, são 3. Aqui são no mínimo 10, cara. 10. Mas sim, com dinheiro, Palmeiras, Flamengo, o Grêmio quer ingressar nessa prateleira. Na Turquia, o Mourinho ganha 4.700.000 reais por mês. Acho que isso aqui o cara não paga aqui? Aqui o cara paga uns 2. Ou vai rachar Celso Rigo com o Marques Pan, com o Marcelo Marques? Mas 60 milhões por ano é muito dinheiro, hein? Eu acho que aí eu só vejo uma condição ainda em relação ao Grêmio, mesmo que o Marcelo Marques tenha um poder aquisitivo
impressionante. Ele é de fato muito, muito rico. Mas para fechar salário, olha, no máximo, no mínimo é 2 milhões, tá? Por mês. O Vai máximo ganhar 3. 2 milhões ia ganhar o Roger Guedes. E se contratar, vai ser isso com as premiações e penduricalhos que de metas estabelecidas. O tamanho do Mourinho como treinador com o Roger Guedes jogador. Aí é que eu tô te falando, ele vai. Quem paga 2. Esses tempos eu disse, quem vai pagar quase 2 pro Roger Guedes vai abrir as burras para contratar cara pesado. Então, o Mourinho é peso pesado, cara. O Mourinho é peso pesado. Às vezes também o cara quer, sei lá. Quanto é que ganha o Abel Ferreira no Palmeiras? Uns 4 também. Ele ganha mais de 5, pelo que eu sei. Então, o Mourinho vai pedir isso aí, não tem a menor dúvida. O Tite era isso também, é por aí. Não tem a menor O dúvida. futebol brasileiro não tem capacidade para sustentar salários desse nível aí, né, em quantidade. O futebol Vai brasileiro ser não. outro. Clubes, é isso aí mesmo. 1, 2, 3 clubes tem. Tá, mas daí tu dá 4 milhões no Mourinho, tu fecha a tua verba pros demais, ou tu vai botar um monte de jogador nesse patamar? 4 milhões por mês, quanto que tu tem que gastar para contratar jogadores para esse treinador? O Grêmio quer Quanto abrir... que é a folha do Palmeiras? Hã? Quanto que é a folha do Flamengo? Tudo acima de 30. Tudo acima de 30. É assustador isso aí que eu tô falando, né? Porque a gente tá acostumado na mesmice. Não, é que assim, Se vem um cara... gente, vamos pensar assim, o cara chega e banca, doa 130 milhões de reais numa tacada. Quanto é que o Mourinho sairia um contrato de 1 ano com o Mourinho? Tu falou aí, ganhando 5 milhões por mês. Sim, 60 milhões. 60 milhões. Isso é troco de pinga. Para quem dá 130 milhões na bucha, na mascada. Não é troco de pinga, né? Para quem tem essa grana, é. Para quem não é tem troco essa... de pinga. Não, Rogério, tu entendeu o que eu falei. Não, mas o que cerca isso aí, a gente tem que também fazer essa conta. Um treinador que vai ter um custo anual ou uma remuneração anual de 60 milhões de reais... Claro, ele pode ganhar menos, mas eu não sei por que ele faria isso, tudo bem. Eu tô só trazendo o patamar atual dele. Exato. Não, o Roger Guedes ganhava 5 e viria por 2. Mas daí é um gaúcho, e é outra coisa. Cara, que tá com 20... 8, tá no Catar, é diferente. Treinador é diferente. Mas tudo bem, se ele aceitar esse patamar aí... Não acho absurdo. Não acho absurdo. A E vou dizer mais. brasileira para ele é melhor? Não, para mim é melhor. Europa não é melhor. Para mim é melhor. Pode ser para nós. Mas vem cá, os caras vão na Europa, os caras vêm da Europa buscar os nossos jogadores aqui. Mas não vem buscar os nossos treinadores. Não, mas agora nós vamos buscar um treinador lá. Tem alguma informação, Cristiano, em relação à comissão do Mourinho? Eu imagino que é uma galera grande. Aí deve ter um pacotão. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Não, mas daí entra nesses 4 e pouco aí também. Não, mas e jogadores? 4 e pouco, 4 e muito. Que nível de jogador que tu vai trazer? Ele vai treinar o Dodge e o Gemerson, não pode esquecer. Não, ele não vai ter. Tu sabe que ele não vai treinar o Dodge e o Gemerson. Sabe? Não, se ele vier, acredito que venha para um projeto de qualificação do elenco, né? Eu vou dizer outro. Quem o contrata ou o contata para contratar vai chegar e vai dizer, não, olha, nós vamos trazer jogador. E o Marcelo Marques ganhou uma experiência muito grande com o que aconteceu com a negociação Arena. Porque o fato de ter vazado quase melou. E essa informação do Mourinho saiu desse núcleo que eram pouquíssimos que sabiam da Arena. Ele vai... ele que é o Mourinho. A operação agora tem que ter andamento. Cara que dá 130 milhões na Arena, e a ideia dele já foi dito várias vezes, nós debatemos aqui, é colocar o Grêmio em outro patamar. Sim, e ele quer fazer isso. do ano que vem. Não, e ele quer fazer isso aí. Eu não acho absurdo nenhum tu desembarcar com o José Mourinho. E outra coisa, o José Mourinho, não na questão técnica, mas na questão retorno de sócios, tu anunciar o Mourinho, vai trazer, sabendo que a Arena é tua agora. Isso lá deu. E outra, o Grêmio tem 100 mil sócios, agora sim, 200 mil. Agora eu vou pro outro lado, né? Me contra-argumentar, mas só para trazer para a mesa. É claro que o Mourinho, talvez ele não atraia um cara grandão na Europa, mas ele pode atrair, quem sabe, o Paulinho do Palmeiras um dia, caso o Grêmio quisesse, só hipotético, entendeu? Ele pode não atrair
o Brahim Dias do Real Madrid, mas ele pode atrair para o Grêmio um cara bom que tá na Argentina. Opa, o Mourinho tá lá, não, eu vou... Isso sim, isso pode acontecer. O Di Maria, bom, se bem que agora foi pro Rosário, mas um cara mas desse nível. O tipo de coisa, é. Um cara desse nível. O Otamendi quer deixar o Benfica, já mais velho. Se bem que eu não gosto muito do Otamendi, mas tudo bem. Cara, mas só um exemplo. É o exemplo. É o exemplo. Aí, ó, posso ir, ó, América do Sul com o Mourinho. Tá lá, opa, vou pra lá. Gente, eu acho extraordinário. E queira ou não queira, por mais que não sejam estrelas, são caras de Europa, Carlos Vinícius e Bright White. São. Sim, sim. Não são maravilhas, não são. Mas são de lá. Mas são caras de lá. É. O Carlos Vinícius, por exemplo, vai estrear na Série A do Campeonato Brasileiro, Amuso, sendo um brasileiro de 30 anos. O Carlos Vinícius comentou em Bélgica, né? Na coletiva da segunda-feira, essa relação que teve com o Mourinho no Tottenham, e fez muitos elogios, assim, de fato foi uma experiência bastante enriquecedora. Mas já entrou na pauta o Mourinho? Não, ele foi... pauta, nós estamos falando? Não, ele foi questionado por um colega na coletiva sobre essa situação aí de ter trabalhado já o Carlos Vinícius com o Mourinho. Não, sim. Mas foi uma pergunta aleatória, porque essa informação do Mourinho saiu agora. Saiu agora, claro. Deu o acaso. Essa foi sobre o jogador. Mas já aproveita, peguem essa resposta aí e esperando no final de semana. Mas a coincidência... Bom, às vezes os caras sabem de coisas que a informação eu recebi ontem. E vou dizer mais, vocês que gostam de pegar cortes... Quando é que foi a coletiva do Vinícius? Foi na segunda-feira. Ele disse exatamente o seguinte, tá? Foi mais para a parte final da entrevista. A aspa do Carlos Vinícius. Falar do José Mourinho é muito fácil. Virou um amigo particular. Treinador multicampeão. Aprendi muito com ele. Aprendi a competir. Aprendi que tudo na vida é competir para conseguir. Ele é a prova viva disso. Sou grato a ele também por tudo que aprendi no técnico e no tático. A mesma pergunta foi em relação ao Harry Kane, que eles trabalharam juntos também. Tá, mas o Harry Kane é jogador. Sim, sim. Tá, eu quero saber por que o Mourinho. Porque ele trabalhou. Trabalharam juntos. Ele trabalhou com o Foi uma pergunta feita antes, o Cristiano frisou bem aqui, feita a informação que ele recebeu. Mas feita por... Não, foi um colega, eu não me lembro. Mas foi citado, não lembra Mourinho, quem? Eu não me lembro, eu vi a coletiva, mas não tô lembrando. Desculpa, mas onde é que Carlos Vinícius e Mourinho trabalharam juntos? No Tottenham, temporada 2020-2021. Tá bom, a pergunta foi... eu só queria saber quem é que fez a pergunta. Não lembra quem fez? Não lembro. Tem que pegar. Tá aí, ó. Mourinho, daqui a pouco tu diz, o Carlos Vinícius tá lá no Grêmio. Não, então tô indo. 104.823 é um nome impossível. 104, anuncia Mourinho. 104.823 associados ao último levantamento. Anuncia Mourinho. Tu faz 50 mil sócios num dia só. Vai ter que chamar uma TI nova para ajustar todo... Que tu bate em pouco tempo uns 130, isso eu concordo. Mais que isso. Isso eu concordo. Mais que isso. E tu lota a arena em todos os jogos. Sim, a arena já é tua, tu já tá empolgado por isso. Chega um grande treinador, vem o Roger Guedes, que, também tem um status aqui no Brasil. Já começa a dar uma empolgação no torcedor maior para consumo. E a gente não pode esquecer que consumo nos nossos clubes aqui é fundamental, né? Bom, o contrato do Mourinho vai até o meio do ano que vem. Vocês devem ter multa, evidentemente. Cara, eu acho espetacular. Mostra que o Grêmio vem para arrebentar a boca da burra em 26. E se tiver em Libertadores... O nosso produtor, o Carlos Eduardo Torres, lembra aqui, ontem ouvi o Baidec, tá, e disse que esteve com o Mourinho recentemente. O Baidec ficou 20 dias na Europa e voltou esta semana. E que conversaram, inclusive, do futebol brasileiro. Só que o Cadu não sabe se o Baidec e o Marcelo Marques estão juntos aí. Mas pelo que tu tá dizendo... Quem vai buscar Mourinho vai falar com o Baidec, né, velho? Não tem outra. É isso aí. E vai falar com o Filipão também. Cara, o Mourinho e o Baidec são amigos. Não é assim, sou teu empresário. Não, eles são amigos. Próximos. Repito, e quando ganhando o jogo lá no mercado público, no aniversário de Porto Alegre, que o Baidec disse, andei com o Mourinho. Ele já havia dito isso antes. Mourinho para cima e para baixo, papapá, levei para ver o Caju, levei para não sei o quê. Assim como o Baidec também é amigo do Jorge Jesus. Mas Jorge Jesus era o técnico que o Calef queria se fosse ele o presidente. Já não é mais, vai ser Marcelo Marques e o nome é Mourinho. Cara, eu não acho impossível
Não, claro. para o atual momento que se está, para o que se projeta de Grêmio para 26. Não, assim, ó, Cristiano, vou ser bem sincero, tá? Eu acho que nesse atual contexto do Grêmio, mesmo reconhecendo de novo o alto poderio financeiro do Marcelo Marques, eu ainda acho o Mourinho inviável para futebol brasileiro. Mas, diante dessa informação, eu acho sim que é um movimento de pensar grande, que daqui a pouco não vem o Mourinho, mas daqui a pouco tu pode pensar em outro técnico de ponta para tu ter sim o Grêmio num outro patamar. Isso eu acho muito salutar. Se o Botafogo cogitasse o Mourinho, tu ia achar... olha só, que legal. Eu ainda acho que... É que não é muito... futebol brasileiro... O Salzano quis falar brasileiro, eu discordo dele, mas eu acho que o Grêmio sem Marcelo é inviável. Não, o Grêmio hoje é claro que é inviável. Entendeu? Mas é um Grêmio 26. Mas eu não acho o Mourinho outra absurdo pro Botafogo, pro Flamengo. Não. Ali seria a realidade Flamengo, Palmeiras, Botafogo, com qualquer presidente, certo? Para o nosso futebol, eu só vejo essa realidade possível por existir um Marcelo Marques. Claro. Um Celso Rigo, né, que são investidores, mas mais do que isso, são gremistas apaixonados. Mas acredito que o Mourinho não traria benefícios só para o futebol em si, traria benefícios com torcida, com estádio lotado. Mas é claro, o efeito Soares. No mínimo teriam notinhas em alguns, principalmente principais sites portugueses, alguma notinha na Espanha. Status para o futebol gaúcho, não tem dúvida alguma. Exato, isso sim. Aí eu só pergunto o seguinte... Isso é bom até para o Inter. Falando sério. Mas aí é que tá. É bom para todo mundo. Eu ia perguntar para o Cristiano agora. E o que vai fazer o Internacional? Porque aí é uma questão grana, é uma questão dinheiro. Porque não fosse o Marcelo Marques... Não, mas o Salzano me jura que não é problema. O Inter não tem problema de dinheiro, que tá tudo certo. Cara, só falta criatividade. Aí só tem o seguinte... Não, tu não entendeu tudo não, eu entendi. O Inter também, mesmo alegando questões financeiras, ele gasta muito mal. Olha o que ele gastou no Ramon. Olha o que ele gastou no Ramon. Futebol que não é mais solução, não entra mais para nada no Inter. O problema é que a solução da posição do Ramon é um Matias Vinha, é um Piquerez, é um Ayrton Lucas, é um Alexandro, e isso a gente não tem dinheiro. É isso que eu quis te dizer. A gente tem dinheiro para comprar caras que na nossa cabeça são caros. Tá bom, vamos avançar. É que nem assim, ó, mas 1.800.000 pro Borré por mês, para nós é muito. Nominalmente é muito, mas pro mercado é pouco. Agora eu pergunto o seguinte, ok, o Grêmio achou o caminho, tá? A gente falando em grana. O Grêmio achou o caminho com um já era presente. Caminho do glúten e do amido. E o outro chegou agora, ok. Qual será o caminho do Internacional para se ombrear nessa rivalidade? Olha, o Inter, não é querer passar pano, mas o Inter me pareceu muito mais inquieto e com o objetivo muito mais técnico para levantar dinheiro do que o Grêmio. O Grêmio apareceu anjos. Ok, mas não... O Inter não, o Inter pensou em fazer uma debênture. Mas esse caminho técnico... gigantinho. Tá, o caminho técnico que eu concordo contigo... Foi superado. Tá? Foi superado pelo caminho político. Tá? Agora é rezar. Qual vai ser agora? Rezar ou vender. Vai ter que ser. E o que é vender? A gente está traduzindo em quê? É SAF. Olha, gente, eu vou dizer o seguinte: nós já vivemos isso aí. Isso, quando eu e o Rogério falamos, Cristiano, não é para fechar o Inter, é para torná-lo competitivo. Sim, ele não vai fechar. A gente está vendo um patamar do Grêmio que a tendência. Não, e até dos outros. Vai crescer. O Flamengo. Eu não estou dizendo que vai acontecer com o Grêmio, mas nós já vimos quando o Grêmio fechou com a ISL e o Inter e aquela pressão, e o Fernando Miranda não vai fechar com ninguém, e foi bom não ter fechado com ninguém. Mas ali agora existe uma outra situação que ela é bem clara. Entrou um mecenas do Grêmio e quer mudar de patamar. A questão SAF no Inter, ela já por essa direção já fez levantamento com consultorias e vai largar no colo do conselho. O problema é que eu não sei se o conselho do Inter tem maturidade para discutir isso aí. Eu só queria contextualizar a questão ISL. Ninguém negava naquele momento que o Grêmio fez o negócio com a ISL que era um grande negócio. A ISL era a maior empresa de marketing esportivo que existia no mundo. Tinha a ATP, era dela,
Eu acho que a WTA também mas era eu dela. peguei Vários. a ESL, mas tinha Octagon com o Atlético Mineiro, a Ricks Music com o Corinthians. O Banco Excel fechou com o Vitória, sim, mas com o Corinthians. Aí era um fundo Ricks Music era fundo de pensão, lastreando. A ISL era outra situação. A ISL, o grande problema que houve da ISL foi querer abraçar muitas coisas e sair repentinamente. Visando o que queria fazer, que era abertura de mercado na Bolsa de Valores de Nova York. Como esse plano de abrir mercado na Bolsa de Valores frustrou tudo aquilo, claro, a falência era inevitável. Eu só lembro de uma contratação feita no Grêmio, no período Grêmio e ISL, que deu certo. Zinho. Só uma. A Mato veio e não deu certo. Não jogou nada aqui. A Estrada. Não jogou nada. Vamos aí a outros jogadores. Não, tudo bem, a gente lembra disso. Não, tudo bem. Mas a Estrada era o cara. Já vem final de carreira. Não deu certo. E por aí vai. Mas aí é questão de gestão do futebol. Não é a gestão da ISL. A ISL deu suporte e aporte de recursos para isso. E naquele ano o Grêmio perde o Gauchão pro Caxias do Tite. Bom, essa é a informação. Mourinho é o técnico que o Grêmio quer para 26, com Marcelo Marques, evidentemente, vai ser o futuro presidente. Se vai conseguir, eu acho que é bem provável. Disso eu não duvido. Eu acho uma dobradinha interessante. O Baidec passa os negócios, como ele já tem o filho dele e outros atuando junto. Ele cogitou isso, inclusive, no e ele passa a ser um dirigente do Grêmio. É ok que o Filipão vai ficar, de repente o Filipão fica mais para o que está fazendo hoje, né? O Filipão não observou o Riquelme. Rogério. A gente fala tanto em profissionalização, né? Olha o tamanho do profissional Baidec. Tu imagina ser um diretor de negócios de um clube? Claro. Negócios do futebol, no caso. Poxa, gente. A credibilidade, o conhecimento, o trânsito, sabe? Ele é um cara... A gente adora falar, mas vamos trazer o Boto me dá um lá time da aí. Sérvia pro Flamengo. Me dá um time top da Europa aí. Real Madrid? Real Madrid. Baidec liga pro presidente direto. E atendido, óbvio. Tô dando uma passada aí. Jorge Mendes, o grande empresário xará dele, ele conhece o cara. Impressionante. Óbvio. Imagina tu ter um diretor de negócios desse, um vice de negócios de futebol. Pô, inventam cada penduricalho em departamento de futebol, cada carguinho mal cumprido. Tu pode botar um Jorge Baidec para te ajudar nisso. Mas esse vai ser o CEO, E outra, o Jorge Baidec não vai ser o cara, como disse, a não ser que seja para ligar pro Infantino, pro Florentino Pérez, mas assim, não vai ser ele que vai pegar telefonezinho para... Ele vai ser o cara para dizer, fala com fulano, diz o meu nome, esse aqui eu conheço, aqui tu liga aqui, eu vou te mandar para Colômbia, que tem um torneio de sub-20, que eu conheço. É isso, é conhecimento de mercado. Claro. O futebol, no fim, é vender e comprar, é negociar. E tu tem que ter total conhecimento sobre esse mercado. Até para tu ter uma noção. O Baidec é um cara hoje, a gente às vezes fica aqui, né? Quanto será que tá ganhando o Mourinho? Se tu chegar pro Baidec sem ele saber do Mourinho, e tu disser como é que tá o Mourinho, eu tenho certeza que ele vai saber. O Mourinho ganha, ele não vai saber certinho, mas ele vai te dizer, o Mourinho ganha uns 4 milhões de reais, eu acho, agora na Turquia. Ele deve ter mais um ano e meio de contrato. Ele sabe tudo, mais ou menos. Eu vou te dizer Seria o seguinte, baita profissional. Ele vai saber exatamente quanto cada um tá ganhando. Aí é que tá. Fora isso, né? Porque é um cara que tem... Na parte final, só responder aqui. São muitos os recados, muitos. Não tem como... Se eu pegasse mais uma hora do programa do Esfera para ficar respondendo só aqui os recados no WhatsApp. Mas o Tavarelli, Mano da Kombi, não veio com a ISL. Tavarelli era o presidente, era Flávio Albino. Não, veio depois. E o vice era Saúl Bertieves. Tavarelli veio em 2003 pro Grêmio. Não era ISL. Eu tava lá na Serra quando... Não, 2004 pro Grêmio. 2004. 2003 o goleiro ainda era o Darley, mas depois ele perde a posição pro Eduardo Martins. O José de Novo Hamburgo disse que se o Gutierrez fosse presidente do Grêmio, ia trazer o Fabiano Daitz. Já trouxeram, grande brincadeira. Não foi eu. E completou, Mourinho muda o ambiente. Muda velho. Eu já falei isso. Me engasguei. É que o Salzano falou que mudaria o patamar no campo já de primeira. O Salzano, todo mundo muda o patamar. O Ilharão, se chegasse, vai mudar o patamar. Cuejar vai mudar o patamar. Calma. Até porque, sabe por quê que eu não acho isso? Porque também já estamos num patamar elevado. Então não é tão simples assim elevar ainda mais, não é tão fácil.
demanda dinheiro. Agora, vai me perguntar, acabei de dizer, é que ele falou na hora que eu dei a contestada ali, ele mandou uma mensagem. Mas vamos lá. Pô, Mano, Quinteiros, qualquer um desses que estão por aí, Carpini... Não, óbvio que tem que trazer o Mourinho, né, bom, gente? Gutiérrez. É óbvio que tem que Daniel trazer... Paulista pro Grêmio. Isso, foi isso que eu falei. Foi. Cara, Exatamente. agora não é hora de brigar. Não, é o Daniel Paulista que eu falei. É o Daniel Paulista. Que o Mourinho não seria uma boa pro Grêmio. É o Daniel Paulista que tem que sair. Mas o Guti não está dizendo que não seria uma boa, não é mas faz parte do debate, tá certo. As circunstâncias que envolvem Eu permito. Deixa. Agora, só acho que o Maninho não tinha que ter aceitado essa de ter vindo aí. Maninho já era treinador de time profissional. Também acho. Né? Os técnicos, porque está passando agora outro ambiente, é outra coisa. E agora vão tirar o cara para desqualificado. Fez baita trabalho no interior aí. 12h54, Stara. Resultado positivo no campo. Começa com máquinas agrícolas, Stara. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. Hora certa, 12h54 para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Sextou, gurizada, sextou. Amanhã é contigo, Galo? Não, Pfeiffer, domingo. Né? Não, amanhã tá é domingo. Pfeiffer. Amanhã é o Pfeiffer. É. O Inter vai ganhar domingo. Acredito que sim. O Pé de Gelo não vai narrar. E o Pfeiffer, o Grêmio ganha sábado também. O Pé de Gelo não vai narrar. O Pfeiffer é pé quente. Quem que deu aquele dia na cabine ali, na troca da... Deu piriri no nosso... Só um minutinho. Deu um Marcinho. Mas é que ali. também, né? Chega no estádio, é cachorro-quente do salsicha. Aquele cachorro-quente triplo, tu não pode comer. Tudo potencializa isso. Muito bem. Senhores, amanhã... meu amigo Mauro Jung ligou para mim agora, mandou um recado. Eu também usei Conga. Conga, quem é dessa época aí? Domingo no Beira-Rio, Inter e São Paulo. Tu tá de folga amanhã? Sim, amanhã é uma folga concedida pela chefia. Muito bem. Vai curtir o nosso adepto do Trizal. Valeu, tchau!